Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando aqui o 55º Podmax na nossa mesa. Agradecer a você pelo carinho, né, que está com a gente mais uma vez aqui no nosso bate-papo. A gente agradece primeiro ao Papai do Céu pela oportunidade de vida, de estarmos aqui. Né? Hoje a gente vai fazer um bate-papo muito legal, né, com o meu parceiro. Tem um telefone com o volume aberto aí, deixa ele aí. Com o meu parceiro Fabrício, que é um grande empresário na parte de genética animal no município de Pacajá, da propriedade de Sabiá Dourado, da Fazenda Sabiá Dourado, e também hoje com o Éder, um grande veterinário, que é parceiro do projeto Sabiá Dourado aí, que vai estar com a gente aqui, a gente bater aquele papo, trocar umas ideias e falar um pouco aí, umas 2 horas de bate-papo, falar de muitas coisas legais. Fabrício, meu irmão, em primeiro lugar, boa noite, meu irmão. Boa noite, Cal, boa noite, Éder. É um prazer, primeiramente, uma honra estar aqui mais uma vez com você, né? E agora com nosso companheiro aí, o Éder, fechou o tripé, né? Fechou, brilhou. Éder, meu irmão, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Cal, boa noite, Fabrício. Muito obrigado por esta oportunidade. E estamos aqui para esclarecer algumas coisas na pecuária brasileira e na pecuária pacajaense. Eu quero saber de um monte de coisa também. Preciso saber de muitas coisas. Antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente vai fazer uma oração aqui ao vivo, vocês vão estar em casa para estar acompanhando. Acho que a gente tem, tenho certeza que a gente tem, no mínimo, de agradecer a Deus a todo instante. Verdade, máximo, verdade. Então, assim, eu quero, Fabrício, faça uma oração. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. Por meio dele, né? Então, que nós rendamos graça ao nosso Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, meu Pai, por esta oportunidade, Senhor. Pedimos, acima de tudo, a Tua presença, que o Senhor seja mais do que bem-vindo neste lugar, Senhor. Sim. Eu abençoo em nome de Jesus, Senhor, o Cal e sua família. Abençoo, meu Pai, o Éder, a Sabrina, meu Pai, e sua esposa. Abençoo, meu Pai, toda a nossa família, meu Pai, todo o município de Pacajá, dessa cidade. Abençoa a todos, meu Pai, que fazem parte desse grande projeto, Senhor. Sim, nós louvamos, agradecemos e pedimos a Tua presença neste lugar. Seja mais do que bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora estamos preparados, né? Agora sim. Agora sim. Em primeiro lugar, eu quero bater um papo com o Éder. O Fabrício já é cliente da casa. Você sabe que me perguntaram hoje se eu era sócio do Podmax. Vieram a pessoa, mas de novo? Eu falei, não, rapaz, lá em um ciclo de podcast a gente vai fazer. E aí eu falei, e vai voltar mais vezes, né, Fabrício? Nossa, se Deus quiser. Com certeza. Meu irmão, Éder, fala pra gente quem é o Éder, cara. Fala pra nós aí, irmão. Eu sou Éder Lacerda, natural de Conselheiro Pena, Minas Gerais. Ó, no mineiro, uai. Mineiro, uai. Mais um mineiro. Já tem 6 anos e meio que já estou na região de Pacajá. Sou cidadão pacajaense, gosto muito da região. Já é eleitor do município? Já sou eleitor do município. Sou eleitor do município. Então, cidadão do Pacajá. Casado com a Sabrina. Sabrina é a minha companheira na pega, como se diz. Isso é bom, cara. Ela está junto, é meu braço direito. E é na pega mesmo, ela junto, que faz as planilhas, as escrituras, tudo na paz, isso. Legal, cara. junto, a união bacana. Que bom, cara, que benção. Tem filho já? Não, tem não. Bora procriar, né, meu irmão? Né? Rapaz, já tem, todo mundo faz essa pergunta, já tem uns 4 anos. Não, o ano que vem. Aí só vou adiando, mas um dia vai chegar. Como é que ele consegue, viu? O meu foi um na rabeta do outro, né? Foi na fila. Agora eu fico... Você tem o quê? 4, 3? Eu tenho 4, né? Com a Tatá, que é adotiva, 4. Mas eu siga o exemplo do rapaz. Siga o exemplo do rapaz. A hora que começar, abre as portas, uns 3, 4, não, bora. Povoar o mundo aí. Cara, que legal, muito bacana. Você já falou, né, que é de Minas Gerais, já está com um bom tempo em Pacajá. E Pacajá é uma terra, eu sou suspeito de falar porque eu cheguei aqui em 87, e assim, uma terra hospitaleira, o Fabrício está com muito tempo também aqui, então assim, é um lugar abençoado. E debaixo da graça de Deus, esse Pacajá tem aumentado, tem melhorado muito, principalmente nessa área pecuária. A tua formação, meu irmão, fala para nós. Médico veterinário, já tem 6 anos e meio, 2018. Eu me formei e já vim direto para cá. Formei em julho e agosto, já estava aqui Já trabalhando? Já trabalhando. Voltei em dezembro para casar. Sabrina não conhecia a região do Pacajá. Ela é de Minas Gerais também? É, de Conselheiro Pena, mesma cidade minha. E casamos dia 22 de dezembro. Dia 3 nós já estávamos no Pacajá. Dia 3 não, dia 7 já estávamos no Pacajá trabalhando. Tá quanto tempo com o Fabrício?
2 anos, né, Fabrício? Fechamos 2 anos. A segunda estação reprodutiva. Eu tô com o ar de riso aqui que eu tô lembrando. Eu falei, rapaz, hoje eu tô fazendo um podcast com veterinário, né? Porque na época da zootecnia, não sei quando você formou, era uma rincha, sabe? Veterinário com zootecnista. A gente chamava o veterinário de capa-gato. Tinha isso na Tinha isso mesmo. Hoje não tem mais não, hoje anda junto. Mas, e os veterinários chamavam a gente de pato, porque não andava direito, não voava direito e não nadava direito. Aí era essa briga, mas hoje já estão juntos. Aqui não tem mais não, né? Aqui é unidos. Maravilha, cara, muito bom. Fabrício, tua formação, meu irmão, você tem umas 70 formações, não tem? Não tem tanta assim não. Tem não? Eu sou zootecnista, né, como eu falei, a gente tem pós-graduação em bovinocultura de corte e formação pela vida. Eu acho que o mais válido disso tudo, né, é a prática. A gente aprende muito no banco da faculdade, mas nada como a prática. Meu pai me trouxe muito conhecimento. Um abraço pro meu pai, deve estar assistindo lá de Minas Gerais, minha mãe, a turma toda. Mas esse tempo que eu andei junto com meu pai aqui no Pará e esse parazão mesmo, a lida do dia a dia, né, Eder? Acho que ensina justamente. Muito. Ensina muita coisa, porque tem fazendas, cada fazenda tem o seu estilo diferente de ser. Então você aprende muito com isso. Entendeu? Entendi. E eu também já fui criado também, nasci em roça. Meu pai foi gerente de fazendas lá em Minas Gerais, 48 anos numa fazenda só. Então nasci nessa fazenda e fui criado, então já tive um suporte maior de prática. Então depois veio a veterinária para englobar, para a gente, às vezes você conhece a prática, mas aquilo que você entra nos ensinamentos ajusta melhor o que nós podemos citar. E assim, isso conta muito, porque assim, tu foi criado no interior, foi criado mexendo com gado, teu pai trabalha nessa área, então assim, tu vai para a faculdade estudar, fazer uma graduação no que você já conhecia, isso facilita. Isso, né? justamente. Igual o Fabrício também. Fabrício eu falo sempre, Carl, que da teoria para a prática existe um caminho muito longo. Às vezes a gente sai da faculdade achando que sabe tudo, né? É verdade. Na verdade, você vai aprender na prática, no dia a dia, fazendo e errando. Com os erros a gente aprende muito. Justamente. O conhecimento técnico automaticamente vocês vão conhecer na faculdade, buscar lá. Sim. Mas o conhecimento prático vem porque o certificado tem que estar na parede. Porque com certeza. Justamente. Né? E aí, quando vem o conhecimento prático, a minha filha está fazendo faculdade em Marabá, até que falei com você sobre isso, né? Fechou o 3º ano, está iniciando agora o 4º ano, são 5 anos, depois especialização. E isso é importante. E ela está assistindo ou não? Ela disse que assiste isso. Né? Não sei se não vai dar estágio para ela. Não vai não. Eu não sei. ela vai fazer residência agora, cara. Tem que terminar, eu estou correndo atrás de fazer residência. Especialização numa área específica para. Né? Tá faltando 2 anos e é a paixão da vida dela. Então isso é muito bacana. E assim, é muito bacana, cara, é muito bom. Vamos iniciar o nosso bate-papo. Eu quero até pegar aqui, só mandar um abraço para a Samanta, tá ligado? Minha sogra. Tua sogra? Minha a sogra. Fabíola Bernardes, quem prima. Tua prima? Pronto, o Arthur Hipólito meu filhão. Meu filho, Leomar Costa. Tá mandando, Arthurzão, ele vai ficar sem graça agora, mas tá indo pra Austrália, viu? Quem? O Arthur. Tá indo pra Austrália? Tá indo pra Austrália, fazer intercâmbio lá, o bonitão. Ó. Abraço, bonitão, te amo. Vai abandonar a fazenda? Vai. Por enquanto, né? Depois eu puxo na rédea. Traga de volta, vai buscar conhecimento para. É legal. O Leomar é um grande parceiro que sempre assiste com a gente, deve sinal 258, se não me engano, o Leomar sempre tá ligado com a gente. O Johnny Souza, né? Arnaldo Nunes ligado com a gente, a Larissa Pereira. A Larissa. Vai ser bom demais. Secretária nossa lá financeira. É verdade, a Larissa. A Luziene Bernardi, depois a gente vai estar falando do pessoal aqui. O pessoal quiser mandar alguma pergunta, tem um pessoal da Vicinal lá do Trânsito de ficar de mandar pergunta para vocês sobre uma área específica. A gente vai estar. Vou mandar que eu rebato aqui pro lado. Para de jogar para ele. Gente, vamos lá então. A gente. Bora. Eu vou. Na verdade, o nosso tema aqui é como se fosse uma pergunta, né, Fabrício? Na verdade, é quase um título de um livro aí. Livro, tem conversa, tem pano para manga. Tem pano para manga. Eu vou ler na íntegra aqui. Como melhorar a genética, né, sem comprometer os índices reprodutivos do seu rebanho.
Você começa? Começo. Vamos lá. Manda bala. Na verdade, assim, esse tema a gente elaborou. Tu não esqueça a tua câmera pros cortes. Não pode esquecer, não. Aí você ficar de lado vai ficar feio, tem que ficar bonito de frente. Mas a gente elaborou esse tema e quando eu passei pro Éder, o Éder falou: dá para escrever um livro com esse tema aqui, porque é muita coisa, né? A gente, num podcast, a gente não consegue falar tudo que cabe ao assunto. Uhum. Porque, como a gente falou, desde o primeiro podcast, né, Calma? Sim. É um tripé. Começa, a gente não tem jeito de falar de um assunto sem falar de outro. Verdade. Então, é a genética, nutrição e a sanidade, né, que é a saúde do rebanho. Então, os três andam juntos, os três pilares. A gente falou o primeiro podcast da genética, melhoramento genético, depois falamos de nutrição e hoje a gente englobou falando aí de produtividade, vamos falar de produtividade e melhoramento genético. Na verdade, assim, é uma pergunta meio que com a resposta negativa, né? Tem como você melhorar a genética sem mexer nos índices produtivos? A gente vai tentar responder isso aí do meio para o fim, eu mais o Éder aqui, mas eu creio que assim, é uma coisa puxa a outra, mas vem outros fatores. É como a gente fala, sempre quando você intensifica uma coisa, não tem como você não intensificar os custos. Então, você melhora de um lado, mas você puxa de outro lado. Então, é o que a gente vai falar durante o decorrer do podcast. A gente vai falar um pouco a respeito disso. Tema, vai lá. Esse tema, sentei hoje com o Fabrício, nós dialogamos bastante, porque não tem como você falar de melhoramento genético, nutrição e esquecer da sanidade. Sanidade hoje nada mais é o bem-estar animal. E para o rendimento é fundamental, né? Para rendimento é fundamental. É fundamental a sanidade dos animais hoje. Para ter um rendimento, para o melhoramento genético expressar a sua produção, maior produtividade, você tem que trabalhar esse tripé. Sanidade, manejo, nutrição e melhoramento genético. Para você obter melhoramento genético, produzir mais, você precisa de nutrição e sanidade. Entendi. Porque assim, é um contexto, né, Fabrício? É um contexto porque se o animal ele tem melhoramento genético. Quando vocês vieram para cá, já nós conversamos no outro podcast, né? E achava loucura aquela coisa toda, que às vezes as pessoas, até hoje, tem muita gente hoje que pensa que não é necessário. Mas é fundamental. Se você não tiver melhoramento genético no teu rebanho, você não vai ter um animal de qualidade, você não vai ter uma vaca boa de leite, você não vai ter um animal pesado, você não vai ter todo esse contexto. Exatamente. Né? Só que aí é o que a gente fala, uma coisa puxa a outra. Quando você melhora a genética, você aumenta, logicamente, a produtividade. Exatamente. Você aumenta a capacidade de ganho. De produzir. De produzir. Aí é onde entra a nutrição, onde entra... Quando falo nutrição, não estou falando só de mineral, de ração, não, tá? Estou falando de um pasto bem manejado. Da água limpa. Água limpa. Vários fatores. E o que a gente vai falar hoje, que por isso que o Éder está aí, né? Para a gente falar sobre sanidade. Não adianta você pensar em melhorar, falar, vou colocar os melhores touros, vou colocar os touros da Sabiá Dourada lá na minha vacada. Vou dar o melhor mineral possível na época da seca, vou dar um farelo. Com pasto bom. Pasto bom e tudo, mas se você esquecer da sanidade, das as vacinas, a gente vai falar aqui, não funciona. Então, um puxa o outro, não tem jeito de... Eu falo sempre, é a mesma coisa você ter um carrão, né, uma Ferrari da vida e querer colocar uma gasolina aí adulterada. Não vai sair do lugar, né? Uma coisa precisa... puxa a outra. Né? E o resultado, né? O resultado ele vai vir quando é que ele vai vir o resultado? Exatamente na hora que você for vender esse touro, na hora que você for precisar de vender ele, por exemplo, aqueles 2 touros teus que estavam lá no podcast, lá na exposição. Na exposição. Tu falou que era 2 peças únicas no Brasil. Exatamente. Entendeu? Então, assim, todo esse contexto vai lhe gerar um animal daquele que vai te dar um rendimento financeiro, que aqui a gente trabalha para isso. Né? Você está fazendo todo esse trabalho para isso. Exatamente. E você falou, e assim, eu não estava nem pensei de falar disso, mas quando você tocou no assunto desses 2 touros, você acredita que um morreu hoje? Estou te falando. Eu até mandei. Mesmo, morreu assim, a gente foi obrigado a sacrificar. Ele quebrou a perna, cara. Quebrou a mão, e num local que não tem jeito. Aí a gente, quebrou isso no pasto, você vê como é difícil fazer genética, né? Você vê. No Nelore pintado, mais ainda, né? Que mais um critério de seleção. Na hora que você tem os animais ali que já está no ponto quase de fazer o registro definitivo,
acontece uma situação dessa, porque é ser vivo, né? Tá lá no pasto, ele é passível de acontecer. Mas até a minha menina ficou, pai, você não vai matar? Eu falei, não tem jeito, tem que sacrificar. Não tinha como fachar? Na posição que quebrou, que foi a fratura, não tinha como você ir o peso também. Entendi. Então, animal muito pesado, né? Era... Genética muito superior, alimentação adequada. O bicho já estava o quê? Uns 480 quilos. Aí, ele está há quantos meses? 1 ano e meio, não tinha nem 1 ano e meio. Pois é. Eu vi lá. Nem um ano e meio, tá? 1 ano e pouquinho. Mas muito bacana. Tem o Eliandro Souza, está dizendo que Fabrício, boa noite, como andam o Windows, é isso mesmo, de prenhez. O índice de prenhez. É porque ele colocou o Leandro trabalhou com a gente muito tempo lá. Foi um dos primeiros a fazer inseminação lá na fazenda. Ele está perguntando sobre o índice de prenhez na fazenda. Então, os índices de prenhez a gente vai falar um pouco aqui, né? Até mesmo porque com essas taxas, né? São as famosas taxas, né? Taxa de prenhez, depois taxa de natalidade, taxa de desmama, taxa de mortalidade. São várias taxas que vai repercutir no final que numa taxa mais importante de todas, que mede a eficiência do produtivo da sua fazenda, que é a taxa de desfrute. Nós vamos falar um pouco dela, né? Porque eu acho que isso aí não tem jeito de falar sem eficiência, sem falar das taxas, né? É fundamental e é necessário, né? Porque uma coisa, quando falando uma coisa, pode falar. E hoje o melhoramento genético está acentuado em 2 coisas, né, Fabrício? Na seleção dos seus animais e também do seu acasalamento. Porque hoje, se você faz uma seleção e você não preocupa no boi, no touro que você for acasalar, é um problema sério para a propriedade que mexe com o melhoramento genético. Isso aí o Fabrício também... Tu tocou um assunto interessante. O que é mais importante? A cobertura do touro ou a inseminação? Na verdade, assim, não é questão de importância, é uma questão de... até um assunto que eu já estava programando de falar, porque assim... Quando a pecuária estava em alta, né, ela começou, o ciclo estava em alta 2 anos atrás, todo mundo quis investir. A turma, né, você vai concordar comigo, né, de quanto as pessoas pularam para a inseminação. E muitas dessas pessoas, às vezes, ainda não tinham, vamos dizer assim, o perfil para começar a inseminar. Não digo, às vezes, nem o perfil. Às vezes, uma estrutura de fazenda, não tinha um brete, né, não tinha um curral legal para começar a inseminar. Preparado, questão de botijão. São alguns fatores que vão culminar no final numa taxa de prenhez, que foi o que o Leandro perguntou. A sua taxa de prenhez vai depender de vários índices. Então, quando você pensa em inseminação artificial, você está pensando numa técnica que, né, não é nova, mas para nós ainda não é uma realidade geral. Muita gente já faz e tem que fazer mesmo. Né? Não estou aqui jogando contra porque eu vendo touro. Né? O cara falar, ele vende touro, ele está jogando contra. Não, acho que tem que inseminar. Né? Inclusive a fazenda lá de dentro nossa, né? A gente insemina 100%. Nós insemina tudo. 3 doses. 3 doses. Não estamos nem usando touro de repasse. O ano passado nós fizemos 2 doses, né, Fabrício? E esse ano nós vamos exigir dos animais. 3 doses. Tá. Qual é a taxa de aproveitamento? A taxa de desfrute. A gente fala taxa de desfrute, um índice mais complexo, Cal, assim, gastaria um pouquinho mais de tempo para falar disso, mas basicamente é o quê? A taxa de desfrute é a quantidade em arrobas ou em quilos que você tem das suas vacas de entrada num determinado ciclo. Vamos supor, você tem 100 vacas lá, numa média de 400 kg de peso vivo. Elas entrou hoje, você começou a marcar hoje. Daqui a 1 ano, você vai ver quanto que você tem de quilo, mais o que você vendeu, aí você pega esse valor, subtrai dele o valor que entrou e multiplica, divide pelo valor que entrou e multiplica por 100. Você vai ter essa é a taxa, mais ou menos uma fórmula da taxa de desfrute. Isso vai mostrar o que para você? A sua eficiência. Se a sua propriedade ela está dando lucro ou não. Porque muitas das vezes a gente tem produtores aí que nem sabe quantas vacas tem para começo de conversa. Não sabe quantas vacas tem, não sabe quantos bezerros que se nasce por ano. Então é umas coisas que hoje a agropecuária, a pecuária brasileira, ela está muito exigente. Se o produtor não adequar a material genético, investir em nutrição e sanidade,
esse produtor vai ficar para trás. Porque as taxas, elas estão aí. É só fazer conta para saber o que vai dar renda. E tudo é modernidade, né, cara? É adequação, é coisas novas, é novidade que está aparecendo. Exato. E outra, quando a gente fala de tecnologia, o Karl Marx, às vezes a pessoa pensa, tem que tecnificar, computador, internet, não é nada disso. Quando a gente fala de tecnologia, você está falando do básico. Eu sempre falo, todo podcast eu falo isso, eu não canso de falar, porque eu acho que faz parte da conscientização. Acho que o meu papel é esse, é instruir isso. É fazer o básico. O que é o básico? Numerar as vacas, cara. Assim, a grande maioria dos produtores que eu conheço, de cria, no rebanho de cria, não tem as vacas nem numeradas. Então, numerar as vacas, você carimbar os bezerros para você saber o mês certinho da desmama. Né? Depois, um passo além disso, é você poder tatuar seu bezerro ou colocar uma marcação do bezerro ou um brinco para você ter aquela numeração. Agora já é obrigatório, né? A questão da brincagem, né? Essa questão aí já está falando da rastreabilidade, né? Que o Helder Barbalho colocou já como normativa, já né? Existe em São Paulo, existe em Santa Catarina. Muita gente já faz. Agora no Pará ele deu um prazo lá para que se cumprisse. Eu acho que é meio ousado, assim, acho que não vai conseguir muito tempo nesse prazo, mas nós já estamos fazendo. Inclusive o Éder hoje nós estávamos falando a respeito disso. Nós já estamos com os brincos aí, tudo do Sysbov, já compramos até aquele indicador para colocar o chip na orelha dos animais, porque aí você facilita mais ainda o manejo. Mas não é uma realidade, tá? Vamos dizer assim, de todo o rebanho do Pacajá até chegar nisso mas aí, demora um pouco. Digamos que eu tenho uma fazenda ali, eu tenho um gado. Eu não tenho esse controle que você está falando. Eu já vou aproveitar essa oportunidade, vou cumprir as normas do Estado e já vou ter como controlar o meu animal. Exato. Muito. Não há como melhorar se não mensurar, se não anotar. Primeira coisa, a gente está falando de índice, de taxa, igual o Leandro perguntou, qual a taxa de prenhez? Se eu não tiver anotado, se eu não tiver numerado as minhas vacas, o meu vaqueiro de campo lá não tiver uma cadernetinha no bolso para anotar a vaca que pariu, o número do bezerro, né? Anotar o bezerro, o número da vaca e tudo, como é que ele vai saber calcular no final taxa? Só vai calcular se ele tiver anotado. Exatamente. Né? Então, isso é o básico. Até para saber o que está rendendo, o que não está, tem todo esse contexto. Mandar um abraço para a dona Lúcia, lá do Supermercado Rio, está ligada com a gente, está assistindo lá com a gente. Meu amigo Pezão, rapaz. Pezão, meu parceiro, um abraço. Ele não falha, não. O Pezão está sempre. Eu assisti o dele também. Assistiu o dele, fizemos uma moagem boa que foi muito bacana, bate-papo Pezão. Que o pessoal manda mensagem no meu zap, né? E aí, o pessoal manda aí, Camargo, mandei mensagem lá, você não falou. Eu falei, cara, é tanta coisa, bicho. É tanta coisa ao vivo aqui no podcast, na transmissão, a gente acaba passando por cima. Vamos falar um pouquinho sobre o índice zootécnicos. Zootécnicos. Vamos falar sobre isso aí. Carl, são vários índices, né? Sim. Mas assim, eu marco 3, eu tenho... É igual aquela história de critério de seleção. Se você botar muito critério, você fica sem nada. Então, assim, o básico, na minha opinião, é você olhar o intervalo de parto, né? Que é o intervalo entre parto. Entendi. A vaca pariu hoje, daqui a 1 ano ela tem que te entregar outro bezerro. E para isso é obrigatório. Incide, até nós estávamos falando hoje, no período de serviço da vaca. Período de serviço da vaca. Para ela te dar um bezerro por ano, esse período de serviço, exemplo, regressão uterina, 30 dias. Você já vai colocar a vaca com 35 dias ou 30 dias, você implanta, e como lá no Fabrício, na Sabiá Dourado, faz 3 inseminações, nós vamos trabalhar com ela em 3 inseminações para determinar o período de serviço desses animais. Só me tira uma dúvida. A vaca pariu hoje, ela tem quantos dias para sair na produção? Regressão, com 35 dias, ela está apta para entrar na reprodução. Mas é automático ou existe uma estimulação para isso? Na IATF existe estimulação e automático também. Depende de nutrição e sanidade. Exatamente. Então é a parte que nós hoje nós vamos bater muito na tecla hoje. Exatamente. Eu acho que tudo, cara, gira em torno disso, né, Fabrício? Obrigado. Tudo gira em torno da nutrição, de uma água limpa, de um pasto bom, da questão da sanidade. Porque você deixar um animal... Eu vi um vídeo essa semana, um cara que ele cria leite, aí ele mostrando, ele fez um negócio muito interessante. Cria leite, não cria leite, não. Tira leite.
Cria leite, já cria gado. Não deixa passar, não. Mas não deixa mesmo, não. Eu tô falando errado ao vivo. Vai dar um corte, viu? E você sabe que vaca não dá leite também, não, né? Você tem que ir lá tirar. Esse negócio de vaca dar leite, dá, não. Eu nunca vi, não. Ela pode até ter o leite, mas tem que tirar. O que eu vi lá, ele fez um galpão. Olha pra você ver a questão da sanidade do gado. Ele colocou água irrigada no gado, no período, na região quente do Brasil, não sei se Mato Grosso. Ele disse que as vacas dele aumentou, eu não sei se foi 2 ou 3 litros por vaca, depois que ele começou a molhar o gado, que ele dá uma sim. Diminui o estresse térmico. Claro. Que aí vai nessa questão da sanidade. Está. Diminui o estresse térmico. É lógico, é a ambiência, né? A ambiência dela. Sabe o que ele falou pra mim? Pra mim, já falou no vídeo, que ele tira muito leite, ele tava perdendo a caminhonete por mês. O valor da caminhonete. É o tal do conforto térmico, né? Meu pai esteve aqui esses dias passeando e aí ele falou: filho, você tem que plantar umas árvores no meio desse pasto aí. Você vê já a sabedoria, né? Porque é conforto térmico. O animal, ele na sombra, porque ele gasta energia, Calmax. A energia que ele poderia, você está falando de vaca de leite, que ela poderia estar produzindo leite, ela está gastando para manter a temperatura corporal dela. Foi isso que o cara falou. Gasta energia. Muito. Então, se você mantém ela, a temperatura do animal corporal é 36 graus, igual a nossa, em torno de 36. Então, se você conseguir fazer ela manter essa temperatura, ela não vai gastar tanta energia para manter o equilíbrio térmico. Então, assim, até contar uma historinha rápida aqui de um produtor de leite que eu visitei na época de faculdade. Na época, eu estava falando com meu pai esses dias, foi em 2003, nós fomos fazer uma visita para ele lá em Guaxupé. Era 50 mil litros dia. Aí você imagina como que não está hoje, né? Esse é de 2003. Lá, as vacas, elas ficavam na espera, na sala de espera para ser ordenhadas. Era jato de água de baixo nas tetas e jato de água por cima para esfriar elas. O jato nas tetas já ajuda ali na descida do leite, já vai massageando o úbere. E assim, uma coisa... Já ajuda na limpeza. Você vê o nível que tá. Agora isso em 2003, imagina hoje, né? A gente vê vídeos aí na internet. Não, eu fiquei pasmo. Eu fiquei pasmo com o vídeo. A área leiteira, ela tá muito avançada, tecnificada, né? avançada. Hoje, cada vaca lá, você tem um chip dela, já cai no coxo dela a quantidade de ração certinha para aquela vaca. Então, o balanço dela alimentar é sério para ela produzir. Entendi. E tem que produzir o leite, porque assim, o leite, a renda do cara do gado é isso. Justamente. Essa questão da zootecnística. A gente tem mais algo? Assim, a gente falou dos índios zootécnicos. Eu falei o primeiro que eu acho muito importante, intervalo entre partes, né? Eu falo intervalo entre partes, eu lembro que o professor sempre me corrigia. Intervalo já é entre, mas a gente fala intervalo entre partos, mas é intervalo de parto. Liga o português assim. Então, só porque eu lembrei aqui do professor, sempre fala intervalo entre partos, ele já corrigia a gente. Outra coisa importante, o Leandro falou, são as taxas. Hoje se fala mais dentro do processo de cria na taxa de desfrute, que eu expliquei mais ou menos naquela hora, uma fórmula que você pode calcular na sua propriedade mesmo. Só que para isso você tem que ter os dados. Você tem que ter o número das vacas, você tem que pesar aquelas vacas. Então, assim, muitas pessoas mal pesam o bezerro. Só pesa o bezerro na desmama porque tem que vender, tem que pesar. Mas o ideal era pelo menos uma vez por ano, né? Hoje não tem obrigatoriedade da vacina, né? Para você passar o gado todo no curral. Mas deveria se pesar o gado todo para você fazer um balanço. Por exemplo, daqui a um ano, você pesa o gado todo de novo, você sabe ali o que você vendeu durante o ano e você chega na taxa de desfrute, que eu vou dar uma colinha aqui, o índice tem que ser pelo menos aí de 35%. Uma outra oportunidade a gente explica essa fórmula, que é mais complexa. Sim. Então, são as taxas. E uma coisa importante, Éder e Cal, é a questão da relação do peso do bezerro em relação ao peso da vaca. Isso você só vai conseguir fazer se você, volta a falar, não tiver suas vacas numeradas e tiver os bezerros também numerado. Para você saber, no dia da desmama, o peso do bezerro em relação ao peso da vaca. A gente fala numa média... Como é que é calculado isso? Em torno de 50%, vamos dizer assim, uma vaca boa, ela desmama um bezerro com metade do peso dela. Uma vaca de 400 quilos desmama um bezerro de 200 quilos. É o ideal? Não.
tinha nem noção disso. Ué. Por isso a grande necessidade de você numerar. Porque se você não numerar as vacas, você não tem jeito. Lá, como é que a gente faz na Sabiá Dourada? Você desmamou o bezerro, você olha na orelha o número dele. Vamos ser bezerro 1, filho da vaca 10. Aí, a hora que você pesar as vacas, você joga tudo na planilha, vai dar. O bezerro 1 pesou 200 quilos. A vaca 10 pesou 400 quilos. Está dentro da média, vamos dizer. Beleza. Aí tem uma vaca, que é o bezerro 250 quilos. Aí a vaca 600 quilos. Aí você tem um bezerro, por exemplo, de 180 quilos. Você fala, não, esse bezerro, a mãe dele é muito ruim. Mas você vai ver, a vaca tem 350 quilos. Ou seja, teoricamente, ela é melhor do que a vaca de 400 quilos. Engraçado que as pessoas não se atentam muito para isso, né? Eles não mensura cálculo, não faz cálculo. Então Entendeu? Porque aí você não vai só descartar, porque na maioria das vezes, como que é feito? Você pesou ali os bezerros na desmama, aí você vê uns bezerrinhos mais leve, 180, 190 quilos, você anota o número da vaca, que é a mãe deles, para descartar. Mas se você não pesar a vaca, você não vai saber essa relação bezerro-vaca. Às vezes você está descartando uma mãe que é mais leve, ou seja, se ela é mais leve, ela come menos. Então ela gasta menos, vamos dizer assim, o custo dela dentro do custo total da propriedade é menor do que uma vaca de 600 quilos. Entendeu? Agora eu entendi. Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal aqui. Tarcísio Campos está parabenizando o podcast aqui, está muito bom. Valdeci está com a gente. Quer água? Quer, mas já pedi lá, já pedi pro assessor aqui já. E não precisa lavar copo não, é só jogar água aqui dentro. Só passa água aí dentro aí. Pronto, assopra aí. Valdeci está com a gente, né? Fiz um podcast com ele, muito bacana. O Valdeci não pode falar. Fazenda Três Irmãos. Fazenda Três Irmãos. Luiz Eduardo também está ligado com a gente. Deixa eu ver aqui, o Dodge Lima e o Dodge. O Dodge, amigão, nosso cliente aí, o Valdeci, a turma toda aí da Agropac, deve estar junto também lá, o Aquínio, todo mundo. Com certeza o Aquínio já tá... Aqui, ó. O Aquínio já abraço aqui. O Aquínio, um abração, meu amigo. Boa noite. O Aquínio mandando, vamos trabalhar, Éder. Aí. Vamos mandar servir para você. Aqui, ó. O Aquínio, hoje nós já temos 5 anos já na... mesmo. Que eu presto serviço para ele, amigo, parceiro nosso, isso é cliente. Muito bacana, cara. Muito legal. E produz genética boa também, né? Ele, produção de genética, Valdeci. Então a gente está fazendo um trabalho bacana. A Patrícia Luz está dando boa noite aqui, saudades, muito orgulho de vocês. Eu vi aqui o teu... Patrícia é uma amiga minha de faculdade. É mesmo, cara? Hoje está muita gente ligado lá. Amanhã às 5 horas, o Aquino disse que amanhã às 5 horas. Você tá 5 horas amanhã nós estamos partindo. A fazenda. Bora trabalhar. Acho que é um teu tio aqui, Humberto de Souza, tio Betinho de Serra Espírito Santo. É isso? É parenteu? É meu tio. Tio dele. Meu tio de Serra. Eu sou mineiro. Não, ele é capixaba. Não, ele é mineiro também. Eu sou mineiro, mas a família do meu pai mora, todo meu tio mora no Espírito Santo, na Serra. O Elma Dias, mandando boa noite. A Patrícia Ferreira, mandando boa noite. Parabéns, Fabrício. Obrigado, Paulo Alves, Patrícia. Parabéns aí, Deus abençoe. A Lume, Gabriela. Lalume, é isso, Lalume. É influencer indo pra Gajá. É a tua? É prima. É a tua prima? Ela faz o teu trabalho? Legal, cara. A Larissa Pereira também, Fabrício e Éder trazendo aí muita aprendizado aí e experiência. Muito bacana. Eliandro Souza, Fabrício, boa noite. Como anda? Isso aqui eu já li, já foi. Tem uma pergunta que eu estava caçando aqui, Fabrício, que o pessoal mandaram para a gente, tem muita mensagem, mas já vou caçar e vou... Vamos falar um pouquinho da genética? Vamos lá. Vamos falar da genética? Teve aqui o Gilvan que escreveu aqui, nossa, eu não sabia da questão do peso, tá vendo? E é mesmo, é uma dúvida que é recorrente. A pessoa às vezes pesa só o bezerro na desmama, né? Porque tem que vender. Sim. Mas o ideal é você conseguir pesar o rebanho todo, pelo menos uma vez por ano, para você ter em mãos, né, os dados ali palpáveis, o que se está produtivo ou não, a propriedade. O Tarsis Campos aqui, irmão do Aquino. Irmão do Aquino. Está dizendo aqui o próprio... Um abraço. Está dizendo aqui o próprio manejo dos animais, né? Tanto no pasto como no curral, também é gargalo, tá falando claro. Aqui? É porque a gente fala dos pilares, né? Tá, um abraço aí para você, meu filho. Os pilares, mas o manejo também ele é imprescindível, né? O manejo, a troca de pasto na hora certa. Exatamente. Meu pai fala sempre disso, né? O mais importante na fazenda, né? Parece que eu estou vendo ele falar, é você saber a hora certa de tirar o gado do pasto e colocar no outro pasto, porque tem muito, né?
fazendeiro em si, muito produtor, e às vezes o cara que trabalha lá na ponta mesmo com o gado que não sabe fazer isso. Graças a Deus nós temos lá um gerente lá, o Cleone, né? Nós falamos dele. Um abraço aí, Cleone. Um abraço, Cleone. Também. Hoje, isso aí é importantíssimo. Nós, como técnicos, chegamos numa propriedade, fazer uma reunião com os colaboradores, o pessoal da fazenda, porque eles têm que abranger e saber o que nós queremos para a fazenda produzir. Eles têm que estar ligados, têm que estar junto com nós para obter mais resultados, entendeu? Entendi. A Camila Monique está dizendo parabéns, Fabrício. Outra influência aí, a irmã, minha cunhadinha. Tua cunhada, né? Irmã da Milena. Exatamente. O Isaac Lacerda. Meu primo, parabéns, Minas Gerais. Cleone Ferreira, tenho aprendido muito aí com esses dois. Muito bacana. Genética, tá. A gente parou um pouquinho para falar da genética. Tem mais algo da genética que você queira falar? Desse contexto? A gente estava falando dos índices, né, reprodutivos. A gente falou do intervalo entre partos, falou das taxas, né, que é muito importante, e terminou falando da relação bezerro-vaca. Né? Eu acho que, falando em genética também, para complementar, uma parte que eu queria deixar bem claro, a importância de se fazer um exame andrológico dos touros. Entendi. Quando eu falo isso, não é só no momento de comprar, não. Porque quando você compra um touro... anotado aqui pra gente. Você compra um touro da Sabiá Dourado, ele já vai com o exame andrológico. A gente não vende um touro para você, para o cliente, sem ele estar com o testado ali que ele é capaz, que o sêmen dele... São quantos exames, Não, os básicos, o exame andrológico, né, o exame de brucelose e tuberculose, entendi. São os principais que a gente faz, né? E aí tem as avaliações genéticas, entre outros, né, que não são obrigatórios, mas eu acho que é importante também. Mas o exame andrológico, eu venho falando, Cal, é na sua propriedade, na propriedade do Aquínio. Esses dias o Aquínio fez, né? Valdeci fez. Por motivo de, às vezes, você vai colocar o problema na vaca, essa vaca deu vazia. Você faz o diagnóstico de gestação, deu vazia. Um lote de 100 vacas dá 20, 30 vazias. Às vezes não é a vaca, às vezes é o touro, entendeu? Que não tem o esperma para produção, para a quantidade certa, o vigor, a motilidade do espermatozoide para fecundação. Então, isso tudo colabora muito para obter resultados. Qual é o mais, digamos assim, o mais seguro? É o tradicional ou a inseminação? Qual que gera que dá maior índice? Que dá maior índice. Isso. O maior índice vai depender muito do manejo dos animais. Entendi. E esse pilar que nós estamos trabalhando hoje, nutrição e melhoramento. Então, tudo isso interfere em índices reprodutivos, ou seja, na IATF, ou seja, no touro. Entendi. E vem aquela questão do boi, a grosso modo, né, vamos dizer assim, na prática, a nível de Pacajá, né, se você comparar os rebanhos que estão sendo inseminados com os rebanhos que estão sendo cobertos com monta natural. Entendi. A monta natural, creio que dá um índice maior, né? Dá um índice maior, só que você vai fazer a inseminação. Hoje eu trabalho com propriedades que tem propriedades que dá 60%, 65%, tem outro que dá 48%. Então isso interfere muito. Só que na primeira IATF, nas outras fazendas, eu faço a primeira IATF e repasso com touro. Repasso com touro, você vai ter vacas ciclanos se ela não emprenhou na IATF, com 20 dias ela vai dar um retorno de ciclar, reprodução. Mais uma vez, uma ou duas vezes. Então, você adianta também o intervalo. Por quê? Quanto mais você adiantar o intervalo entre partos, você vai ter resultados melhores na sua produção. Entendi. Então, para o produtor, é isso que ele quer. É produzir melhor e produzir com qualidade. Uma boa genética, né? E uma boa genética. Não pode faltar genética. Entendi. Sem nutrição e sem sanidade. Tá. Então, é um tripé. Você consegue resultados excelentes em IATF, você consegue resultados excelentes com touros. Porém, se você quer produzir, genética, melhoramento genético, sempre. E quando a gente fala isso, eu entendo a sua dúvida, questão inseminação ou monta natural. Sim. Mas a grande questão disso aí, você fazer bem feito aquilo que você for fazer. Justamente. Se você vai fazer inseminação artificial,
faça. Mas entrega. Faça bem feito. Horários. O inseminador tem que ter um bom curso de inseminação. Ou se for, no caso, o Éder que for fazer, ele já é um prático bem... Tem essa questão na hora de descongelamento. Temperatura. Tudo que você imaginar. São vários fatores, né? Então, descongelamento de sêmen, a temperatura ideal. O próprio sêmen, às vezes você compra um sêmen, ele fica muito tempo no botijão. Você vai fazer, às vezes ele já perdeu a qualidade. Porque eu falo sempre, Cal, o sêmen, o Éder não vai deixar eu mentir sozinho, como diz o outro. O sêmen, para fazer inseminação artificial em tempo fixo, que é a IATF, ele não pode ser bom, não. Ele tem que ser ótimo. Se ele for bom, ele é ruim. Entendeu? Porque vai ter o desafio é muito grande. Justamente. Entendeu? Perca. Então, a Alta, por exemplo, genética que trabalha, já tem, acho que é Gene Plus. Isso. Não, Gene Plus, não, Concept Plus. Concept Plus. São todos melhoradores. Já vem com aquele símbolo que aquele sêmen, ele é ideal para fazer um ETF, porque a viabilidade dele é muito maior. Agora, seja na inseminação artificial, seja na monta natural, se você não tiver com esse tripé, toda essa engrenagem rodando direitinho, eu falo sempre, o cio entra pela boca. Não adianta você pensar que você vai ter uma genética top. Passado sobre isso. Né? Porque quanto melhor sua vaca, mais produtiva ela é, mais exigente ela é em termos de nutrição e de sanidade, de saúde. Porque se você não tiver um índice, o cio entra pela boca, nutrição. Porém, se ela tiver com verminoses, o que essa vaca vai produzir, o que ela vai fazer a conversão alimentar. Então, tudo isso entra na sanidade, entendeu? Verminose, vacinas reprodutivas. Nós vamos já falar sobre... Vamos já entrar na questão da sanidade aqui, mas eu tenho um povo aqui que me ajuda, eu tenho que falar disso. Bora. Nosso patrocinador, eu tô junto. Inclusive, tem essa meia dourada aí que tem que falar desse povo, agradecer a Provinete. Provedor de internet, agradecer o Paulo, ao Abimael, toda a galera da Provinete aí, que é uma banda larga, a melhor empresa de internet da região, com certeza, para Cajá e na puta da região, agradecer o pessoal, tá bom? Puxa pra frente aí, tem mais um, vamos lá. Opa, Sicredi, conhece esse rapaz aí? Demais. É sócio lá, né? Claro. Tu é sócio também? Não. É outro Éder, né? Mas é Éder também, né? Pois é, lá é o Xará. É o Xará. A gente tem uma parceria de fazer podcast, vou estar fazendo com ele agora esse mês que vem. Agradecer aí ao Eda e toda a equipe do Sicredi aí pela parceria, tá certo? Chama pra frente aí, bora lá. A IP Auto Center, confiança, credibilidade e qualidade. Nosso parceiro Real é um grande parceiro, tem um grande carinho por Real. Gente fina demais. É gente boa e o cara... Sem comentários. Sem comentários. Prata fina, como diz o outro. É um cara parceiro e é uma empresa hoje que é uma grande empresa e presta um serviço de qualidade. Agradecer meu parceiro Real, meu irmão. Abraço, que Deus abençoe. Chama pra frente, tem mais um aí. Saulo For, bem investindo sobre aqui, ó, eu tô com a canequinha aqui. Aí, Saulo, mostra aí. Chama, ó. Aí, mostra pra cá, não, mostra aqui. Aqui. Você que não me dá uma camisa, não, pra você ver. Aí o corte já tá feito. Mostra de novo aí, mostra aí. Aí, ó. Olha, Saulo. Saulo All For Man. Agora é End Women. End Women. Eu não consigo falar esse negócio. End Women. For Man. Saulo, irmão, um abraço, que Deus abençoe. Roupa de qualidade, tem várias marcas, é um cara diferenciado. Falando até inglês aqui. Tu viu aí? O Arthur que tá indo pra Austrália e eu tô já falando inglês. Isso é café mesmo, né? Moça, aqui é um café que a minha esposa fez. Ele tem aroma, sabe de quê? Charuto cubano. Não, tô brincando, né? Não, é caramelo. Vai lá. Olha, RO Materiais Elétricos. Nosso parceiro Eliakim, tá aqui o boné. Tem aqui, hoje, eu esqueci de sortear o seu brinde do podcast passado. Hoje nós vamos sortear no final do programa. O pessoal vai fazer o sorteio. É uma luzinha, tipo uma luazinha muito bacana. Ele aqui é um cara que eu admiro muito ele, é um grande parceiro. Ele sabe tudo aí. Se ele tivesse aqui, nós não tava com problema na lâmpada. Pois é, né, cara? Verdade. Mas assim, a RO, ele aqui tá fazendo, fazia um ano agora em funcionamento. Eu iniciei, depois ele iniciou. Já tá dominando aí. Já tá dominando e tá uma estrutura diferenciada. Agradecer o Eli aqui. Tem mais um? Não. Tem mais não? Pronto, bora voltar? Vamos trabalhar? Bora. Só um abraço aqui pro Toninho Salim, que é um dos mentores nossos aí, meu, né? Na época. Você conhece o Toninho, né? Mandou um abraço pra nós dois, que falou dois mineiros aí. Mineiro também. Mineiro. Próximo do Frical. Um abraço, Toninho Salim aí do Frical. Pronto. Olha quem mandou a mensagem pra nós aqui. O Marcos Orleans mandou aqui. Muito conhecimento, Fabrício e Eda, dois grandes parceiros. Tava falando do cabo agora e o cara entrou. Não é? Tá vendo? Galera, bicho. O Lucas aí, cliente nosso, Lucas Honório lá, gente fina demais. Tem uma pergunta aqui do Dodge.
Manda aí, Dodge. Que se as vacas forem bem manejadas, não tem nem uma pergunta. É uma pergunta. Aumenta aí o índice de prazo? De prenhez? Tudo contribui, né? Igual a gente falou, são vários fatores. Quando você fala em inseminação artificial ainda, né? É mais fatores ainda, que aí você tem que pensar, né, no inseminador, no sêmen, na nutrição. Aí ele falou aí do manejo. Igual eu falei e falo sempre, né? Seu Hugo sempre puxava a orelha. O mais importante da fazenda é o manejo, né? Com tudo isso aí. Rafael Pinheiro, boa noite, abraço aí para Fabrício, Rafael Pinheiro lá de Xinguara. HP Engenharia está dizendo que isso aí é assunto muito importante para as pessoas. Henrique, um abração. O Henrique, exatamente. Henrique, figura. Figura, gente boa, tá ligado? Tá me devendo a parceria, viu, Henrique? Tá me devendo a parceria. Depois eu vou te fazer uma visita. Vamos falar um pouco agora sobre um dos fatores importantes que a gente veio aqui para falar sobre ele, claro, é todo um contexto, que é a questão da insanidade. Não sei se você vai começar. A sanidade é com o Éder, né? Isso aí é a parte do veterinário, né? Dá uma de boiada pra nós. Eu, quando diz outro, na faculdade não aprendi nem dar uma injeção, não. Aí é com os capa-gato mesmo. Com os capa-gato. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Hoje nós já falamos um pouco sobre melhoramento genético, falamos de nutrição, a sanidade. Sanidade quer dizer bem-estar animal. Hoje, na reprodução, para produção, produzir bezerro com excelência, produzir animais de peso, você diminuir, mesmo quem mexe com boi, engorda, você produzindo bezerros com excelência, fazer uma recria, você fazer uma engorda, esses animais vai ter um ajuste também na hora de você abater esses animais. Exemplo, você, em vez de você matar um animal com 5 anos, 4 anos e meio com 20 arrobas, hoje você pode diminuir. 3 anos, 3,5. 3 anos, 24 meses, 2 anos e meio, 36 meses. Então, isso vai depender muito do que você fez no passado com esse animal. Então, nesse caso, a sanidade ela vem da história do animal lá do começo? Lá do começo. Claro. Desde igual ser humano. Começa desde a fecundação. Porque tem várias... Nós vamos citar as vacinas reprodutivas. A gente vai já falar. Tem protozoários que vai agir lá no... Quando ele fazer a fecundação, ele vai agir para o quê? Daqui 10 dias esse embrião está morto, não vai nascer, não vai virar feto. O embriãozinho já vai... A morte dele vai acontecer ali naquele instante. Entendi. Então, a gente fala da absorção, né? Absorção. Isso. Então você... É o anticoncepcional de vaca. Então tem vários vírus, protozoários, bactérias que vai agir nisso. Então é muito importante a sanidade animal. É porque antigamente, né, se falava assim, na época que eu formei, se falava assim, você emprenha a vaca e aí depois você acaba a preocupação. Mas hoje não. Hoje a gente já sabe de uma questão que assim que você emprenhou a vaca, aqueles 3 primeiros meses de prenhez é muito importante para a vida do bezerro lá na frente. A questão da biogênese, né, que é a formação dos músculos. O mineral. Fibras. Então, isso tudo a gente tem que trabalhar de acordo com o crescimento do animal. Que vai gerar um resultado lá. Vai gerar um resultado lá, aquele comprador daqueles seus bezerros. Entendi. Então, se você quer trabalhar, você quer produzir, produz com excelência. Entendi. Para o comprador dos seus animais ficar satisfeito e abate. Só uma dúvida, dá diferença na carne? Ou não? Dá. Por quê? Você vai abater um boi de 2 anos e meio, 30 meses, 36 meses. E você com 20 arrobas. Um boi no passado, boi com 5 anos. No passado não, no futuro. Claro. Agora, no presente, tem gente matando boi com 5 anos de idade. De 20 arrobas. Eu creio assim, eu acho que é mais ou menos assim. Eu acho não. A questão da idade do animal influencia. Quanto mais novo, mais jovem o animal, mais macia a carne. Porém, com menos sabor. Porque o sabor tá ligado diretamente à gordura. Exatamente. Então, um animal com mais gordura, que ele teve um tempo maior para depositar a gordura, o sabor da carne, né,
é mais evidente. Mais evidente. Mas, em contrapartida, o animal mais tardio, né? A carne é mais dura. É mais ou menos isso aí. O Toninho Salim deve estar formigando de vontade de corrigir nós lá, né? Faz uma pergunta aí, Toninho. Toninho, manda a pergunta para nós aí. Então, tudo isso influencia. Tem eu não lembro com quem eu conversei, não sei se foi no podcast ou foi fora do podcast, de uma pessoa falando sobre a questão de foi comprar gado, comprar o todo do cara. Ele não trouxe o animal todo para o curral. O rapaz que foi comprar foi lá no pasto, escolheu o gado para trazer, só dele levar para não trazer os touros, para não estressar. Que isso também é... Você fala boi gordo, né? É assim, boi gordo é aquela história. Ele tá no ponto de abate, ele não mexe com ele, não. Mexe só na hora que ele for só direto separa, no finalzinho ali, porque tudo que você mexer, ele tá gastando energia, né? Tá perdendo peso e gastando. Né? Então, incrível, cara. Então, hoje a sanidade, então, tá no início da sua formação. E esse controle, cara, para fazer esse controle, a sanidade, vamos fazer um controle na parte da sanidade do animal, que a gente, para dar uma qualidade a mais para o animal, claro, e ter um resultado lá na frente. Uhum. A gente fala, quando fala em sanidade, né, a gente já pensa logo em vacina. Inclusive, eu tenho uma pergunta pro Éder aqui, a questão da aftosa hoje, porque, por exemplo, a vacina de aftosa hoje não é mais obrigatória no Brasil, né? A gente não recebeu o selo ainda da Organização Mundial da Saúde, que é em maio de 2025, mas nós já estamos livres. Inclusive, não vacinamos esse ano passado, né? Mas isso aí tem trago, ao meu ver, alguns malefícios, né? Com que olhos que você vê isso, Éder? Essa questão da vacina aftosa que hoje não é mais obrigatória em relação às outras vacinas que se fazia junto com a vacina de aftosa, os vermífugos. Você acha que tem alguma relação? Ou vai Fabrício, isso você já vê problemas na nossa região. Eu creio também que no Brasil que produtor é produtor, criador é criador. Aquele produtor que quer ver resultado, ele vai continuar fazendo a ivermectina, fazendo promotores de crescimento. Então ele vai produzir, ele quer produzir com excelência, ele quer produzir e entregar para a população carnes melhores, melhor acabamento, melhor aumentar a acurácia dos animais. Então, assim, tudo isso já está dando eu digo porque assim, diminuindo um pouco de quando era obrigatório, de sanidade dos animais. Assim, quando é obrigatório, o produtor ia lá, fazia a vacina da aftosa, aí vinha com ivermectina, fazia as clostridiose, que é as 10 maus, as clostridiose e raiva. Hoje não. Hoje, se o criador ele pensar, não vou mexer no meu gado, não é obrigatório, ele está dando um tiro no pé. E teve muito ano passado, Éder, assim, pelo menos assim, na região minha lá, o quanto de bezerro morreu por causa das clostridioses, de não fazer a vacina, né, dos 10 maus que a gente fala. 10 maus, Então, assim, é perda mesmo. Você deixa ali, o bezerro está quase no ponto de desmamar, o bezerro de 5, 6 meses, morre, às vezes surtos, 3, 4, 5, 10 bezerros de uma vez. Aí que o cara vai atentar para vacinar. Por quê? Porque ele não vacinou lá, porque não é obrigatório mais botar o gado no curral para vacinar de aftosa. No curral, eu vou ficar tranquilo. Mas aí que tá. Os bezerros, aí vacinam o rebanho. As vacas, que tem alguns clostridiose que passa transplacentária, então o bezerro ele já vai nascer com uma imunidade baixa. Então tem todo essa performance que o produtor tem que ficar atento. Entendi. Entendeu? Entendi. Então hoje. Então tem que se atentar. Hoje não é porque tirou a fitose que é obrigatório, mas obrigatório é você manejar com seus animais, você passar para ele obter bons resultados, manejando, fazendo verminose, vacinas reprodutivas, quem mexe com vaca, para não obter e tá aí um ponto, doenças, né, aborto. Então tem várias. Quando você fala de vacina reprodutiva, interfere na reprodução. A quantidade você vê a percentagem dos produtores hoje que faz vacina reprodutiva aqui no Pacajá. 0,1. É mesmo. É porque são assim, poucos. Se você olhar custo, o cara pensa, pagar R$7, R$8 numa dose.
E aí a primeira vez que faz, né, me corrija se eu estiver errado, a primeira vez que você está fazendo a reprodutiva no seu rebanho, você tem que fazer, depois tem a dose reforço. A dose reforço. Então são, vamos supor, R$16 no primeiro ano por cabeça. No segundo ano aí você só faz uma dose. Aí isso. Aí pesa. Mas aí e a quantidade de bezerro que você vai deixar de ganhar naquela... Deixar de perder. Deixar de perder. Verdade. Então isso aí tudo... Às vezes é uma economia que custa caro. Quando a gente está falando na produção de genética, no caso nosso lá, não tem jeito. A gente é como se fosse obrigatório para nós, né? Justamente. Da sabiá dourada a gente faz. Continua aplicando a fitose? A fitose não. A fitose eu acho que nem se produz, continua produzindo aí, acho que não. Ah, tá, entendi. Mas a brucelose, né, que é outro ponto que a gente tem que falar, é importante. A brucelose hoje, as bezerras de 3 a 8 meses, tem a RB51, a B19 de 3 a 8 meses. A RB51 é uma vacina também para brucelose, bactéria brucelose, que você pode aplicar nos animais acima de 8 meses. Entendi. Que ela vai te dar um resultado. Então, tem todas essa para lidar com. Cara, é um contexto muito maluco, se o cara for entender. É amplo, Se for entendimento, Deixa eu só mandar um abraço ao Sandro Adriano, né? Parabéns aí vocês pela iniciativa, a divulgação aí, o aprendizado já adquirido. Bacana. Flávio Soares, boa noite aí. Flávio Soares aqui em Canaã dos Carajás, está ligado com a gente lá. Né? Conhece o Flávio ou não? Conheço. Tá mandando abraço lá. Abraço aí, Flávio. A Leia Nogueira. Leia, minha amiga, tu não mandou a pergunta ainda, pode mandar. A Leia Nogueira lá do 38 Norte, tem uma pergunta para fazer. Opa! Fazer pra gente. Ela quer mandar a pergunta. A Deusa Almeida, boa noite, parabéns aí, muito aprendizado. Né? O Antônio Vieira, né? Parabéns, Fabrício, trabalho sério e profissional, muito bacana. O Toninho tá com a gente também. Tem uma galera aqui que está mandando mensagem. Deixa eu ver. O Arthur. Em qual fase o aperto nutricional aí, o aporte nutricional da vaca é mais importante aí antes da prenhez? Arthur querendo entrosar, né? Tô fazendo pergunta difícil aí pro pai, né? Boa! Vai lá, pai. Resolva seu problema. Não, eu falo assim, sempre a saída nossa é o tal do depende. Depende. Mas nesse caso aí, eu acho que o mais importante, se for para citar um dos fatores, é lógico que é o índice de prenhez, né? Então, antes de emprenhar, mas não pode deixar de continuar nesse aporte, no caso, né? Sim. Continuar a parte nutricional, sanitária, após o parto. Foi o que a gente falou no começo, né? Existe uma questão hoje, os estudos já mostram da questão da biogênese, que é a formação do músculo. Ele é feito lá no útero da vaca, quando o bezerrinho está lá ainda, antes de 3 meses de prenhez, já começa a formar células musculares do animal. Verdade. Então, ali, se você enxertou a vaca, você tirar o aporte nutricional que ela está ali, tipo assim, você está no melhor pasto até elas enxertar, melhor mineral, controle sanitário, tudo direitinho. Aí enxertou, você pega e joga para o pior pasto. É onde acontece a formação dos músculos ali. Se esse animal lá dentro for mal formado, quando ele nascer, quando ele desmamar, que é a hora que você põe o dinheiro no bolso, ele não vai estar no potencial todo. Não vai obter o resultado esperado. E vai se tornar, como digo, vai se tornar um tucurazinha daqueles canela seca, não vai dar legal. Então você tem que preocupar com esse bezerro antes do nascimento. Você tem que preocupar com a mãe dele, você tem que pegar esse período de pré-parto, você tem que trabalhar com a vaca para ela. Na verdade, não pode baixar a guarda. Não pode baixar nada, né? Hora nenhuma. Não tem essa. Aí no nascimento, você vai obter bezerro com desmamando de bezerro pesado. Aí que tá, no início, nasceu, problema. Exatamente. Cura do umbigo. Aí já é outro contexto, outra realidade, né? Essa aí, meu irmão, O Cláudio está mandando aqui um abraço para o Fabrício, para todos. Está dizendo aqui, estou aqui gostando muito, irmão Calmax, aí pela palestra, né, o bate-papo. O Cláudio Aguiar, Fazenda Meu Xodó. Meu irmão Cláudio é gente boa demais. Congrega com a gente lá na família grande, irmão do pequeno. Matheus Barra, mandando boa noite, um abraço. Meu sobrinho. Teu sobrinho, né? Vitória. José Sobrinho. Acompanhando aqui muitas verdades aí, um abraço. Conhece o Zé Sobrinho? Acho que é conhecido de vocês. Ele aqui daqui, boa noite, tudo bem. Meu parceiro, ele aqui. Hoje eu vou fazer o sorteio do teu brinde, viu? Aqui, hoje eu vou fazer. E nós pode ganhar também, não? Pode! Então tá
Você não sabe nem como é que é feito o sorteio, eu não vou falar. Eu não vou falar para vocês não concorrer. Mas tá aqui pertinho de mim. Aumenta um pouquinho o microfone. O meu microfone, Rick. Aumenta um pouquinho o meu microfone, por favor. É para mim falar um pouco mais longe. Aí, garoto, agora foi mais longe. Vamos falar um pouquinho do nosso parceiro, mais um bloco aqui, para a gente poder dar continuidade. Aí vamos aprofundar na questão das vacinas e todo aquele contexto da vacina. Tu vai falar disso aí, fala aí pra nós aí. É Sabiá Dourado, a força do Nelore. Ali, olha pra lá. Agora é pra lá? Olha pra cá, outra é pra lá. Não, o patrocínio é naquela dali. Sabiá Dourado, a força do Nelore. O que oferece lá? Olha, genética provada, touro provado é na Sabiá Dourado. Não tem pra onde correr. Não tem. Curto e grosso. Não, pronto e definitivo. Beleza, parceiro. Não precisa ir buscar longe, não. Já tem genética de ponta. Com certeza, cara. É diferenciado. É verdade. Eu falo sempre as pessoas. O seu trabalho é invejável. É assim, muito bacana. Vai lá, Henrique. Puxa pra frente aí. Pais e filhos, clínicas odontológicas e harmonização facial. Manda um abraço pra doutora Janaína, doutora Rose, que é grande parceira da gente. Quer dar um tapa no visual, melhorar a arcária dentária. É só procurar ali a Clínica Pais e Filhos. Tem um trabalho excelente, diferenciado. Né? Já tem coisa boa demais. Muito coisa boa, cara. Agradecer as parcerias aí do pessoal da Pais e Filhos. Um abraço, que Deus abençoe. Chama pra frente, Henrique. Tem mais um aí? Não, agora desligou a TV. Vem pra cá. Vamos pra outra TV aqui agora. É o Celso. A Agropecuária líder de campo. Compromisso aí com o homem do campo. Meu parceiro Celso é um grande parceiro. É um cara diferenciado. Agradecer aí. Joga lá agora é dos antigos aí no Pacajá. Dos antigos. Vai trocar a bateria ali. Fez pós-graduação. O Celso, a gente se conhece desde que ele conhece mesmo tempo, na mesma idade praticamente. Então, assim, a gente tivemos um vínculo familiar muito próximo, aí Rondônia, foi criado junto. E o Celso é um cara ímpar, sabe? É prazeroso conversar com ele. Nossa, ele tem muito sábio, educado. E ele tem uma cerca elétrica muito boa, que é uma das melhores tudo, a tecnologia é com ele mesmo. É uma tecnologia diferenciada. E igual tu falou, ele tem uma conversa mansa, né? Prazeroso. Brigar com ele, tem que fazer... Um dia aí dentro demais, moço, que ele fez pós-graduação, nós ficávamos num quarto, ele e o Tatar, irmão da Kim. Você quer ver, você pergunta pra ele tanto que eu judiava dele. Aproveitar da boa vontade dos caras. Abraço aí, Celso. Perdão, viu? Valeu, gente. Cia de Construção Pimentel é a casa da sua casa, meu parceiro dali, né? Quer construir ou reformar a sua casa, aproveite, passa ali na Cia de Construção Pimentel, tem tinta, tem cimento, tem caixa d'água, tem cerâmica, argamassa e muito mais para você, além da Cia de Construção Pimentel. Um abraço, meu irmão, que Deus abençoe. Tamo junto. Chama pra... FSR, locação de máquina. Sabe o que é isso aí? É isso, parceiro. É concorrente, né? É concorrente? Não, não. Ué. Esse é concorrente. Esse é concorrente teu, mas sabe o que é isso aqui? De quem? Fala aí. É do Aquino, moço. É concorrente, ué. É concorrente do meu vizinho. Não vou falar SSPC não, viu? Esse é parceiro, né? É gente boa. Nós tivemos fizemos bate-papo aqui, agradecer o Aquino aí pela empresa parceria, tem o telefone aí para você procurar, é 91 992 22 12 99. SSPC é teu, né? Pois é, estou falando que é concorrente. Aqui, meu irmão, um abraço, que Deus abençoe. Vamos lá. Vamos falar da vacina? A gente já começou a falar sobre a questão da fitose, né? Que não é obrigatória e tal. Né? E tem contra a brucelose. A gente ressaltou, quis muito que o Edro falasse, porque eu acho que essa questão da fitose não ser mais obrigatória, né? Então, às vezes, evita do cara botar o gado no curral, aí, por não ser obrigatória, ele não faz as costridioses, não faz... Agora, a brucelose, né? Ela ainda é obrigatória, né? Entendi. Então, de 3 a 8 meses ali, tem que fazer nas fêmeas, tem que fazer a vacina, não tem para onde correr, até mesmo porque é uma zoonose, né? Brucelose. Zoonose é quando ela transmite, tem risco para o ser humano. Entendi. Então, continua sendo obrigatória. Mas as outras vacinas aí, o Éder tá mais por dentro, inclusive na Sabiá Dourado, lá, o que a gente faz lá. A vacina da raiva. Vamos falar um pouquinho sobre a vacina da raiva? Tem a vacina da raiva e a vacina do 10 mal, que são 10 males. Vacina da raiva, hospedeiro ou morcego, né? Aqui na nossa região tem vários por mata, então assim, eu aconselho os produtores a fazer a raiva duas vezes por ano. Ela que é a costridiose. Então são doenças que afetam muitos animais. Então
A clostridiose, então, ela tem afetado, este ano afetou, eu acredito que seja por motivo da falta da obrigatoriedade da fitose. Então, esse ano prejudicou muito a nossa região. Muito. Éder, a raiva, ela só vem do morcego ou não? Tem outra forma do gado pegar? Não sei. Só do morcego? Mas é morcego. É morcego. Isso, morcego. É o vetor. É o vetor. Que é o morcego vampiro chamado. É o vampiro, né? Que é aquele que tem um dentinho ali, meu amigo. Esses dias eu assisti uma palestra, inclusive falando só a respeito de raiva lá do pessoal do Deparalha de Tucuruí. O cara estudou muito a respeito disso aí. E assim, não é só uma espécie de morcego, não, são várias espécies que transmitem a raiva. Então, assim, é importante fazer mesmo. Lá na Sabiá Dourada a gente faz de 6 em 6 meses. Né? Já fazia na época da fitose, hoje a gente continua fazendo. Tem que fazer, porque o custo dela é muito baixo. Então, se você vê o custo-benefício, né, quanto que é uma dose, né? R$1, eu acho que R$1,20, R$1,30. R$1,20, R$1,30. Se um bezerro, você deixar de perder um bezerro, e não é, o problema da raiva não é esse. A questão que dá um surto ali o problema é geral, é para a região toda. É geral. Essa é uma dúvida minha que eu quero perguntar para vocês, que eu acredito que as pessoas querem saber. Ela é contagiosa ou não? A raiva? Não. Sim. Só através da picada do morcego. Não transmite de um bovino para o outro? Não. Só atravessa o morcego. O morcego. Só o morcego, que é o vetor. O morcego vai chupar o sangue de 5, 6, 10 vacas numa noite aí. Justamente. Se ele estiver infectado com o vírus da raiva, ele está. Mas é importante falar da raiva, mas assim, eu acho que o que deu mais prejuízo econômico para nós esse ano aí, eu ainda falo que é as clostridiose. Tem região aí que tem produtor que perdeu 50 animais, 50 bezerros. E são bezerros que, exemplo, clostridiose é 3 meses acima, 4 meses acima que você aplica. Tem produtor que teve que fazer antes dessa idade. Então, foi muito preocupante na nossa região. Então, produtores ficar essa alerta, fazer 2 vezes por ano a raiva, clostridiose, as vacinas reprodutivas. Temos que trabalhar ela com mais intensidade na nossa região. Entendi. A leptospirose. Então, a leptospirose são bactérias, leptospirose, a brucelose, bactérias, e tem protozoários, que é a neosporose. O vetor da neosporose é o cão. Sabia disso? É o cão. Do cão. E acomete muito aqui na região. Mas o cão morde a vaca e... Não. As fezes, através das fezes. Transmite para... Isso aí, só o hospedeiro. Entendi. O intermediário agora entendi. Os animais. O Railson Gonçalves está dizendo que tem que passar aí a noite explicando, que eu tô gostando. Gente boa. Um abraço pro Romário, Sabiá Dourada aí, patrocinadora master aí do ABC, né, cara? É verdade. Com certeza. O Romário, jogador, gente atleta demais lá. Turma do ABC. Do ABC é top. O Roosevelt, né? O Rose. É o Roosevelt. Sabe que o nome dele é Roosevelt? É o Roosevelt, sei. Fala com voz de radialista. Roosevelt. Aí. Moleque, tá pensando o quê? Tá bem errado, moço. Eu sei disso. É bacana. O Arlindo, né, tá dizendo aqui, é o Joelandes. E família, um abraço aí, Fabrício. Gente boa, meu irmão do coração. Te amo, viu, Joelandes? Teu irmão, ele? Não, é irmão em Cristo. Né? Aurito Ferreira, um abraço, Fabrício. Alisson Carlos, muito top. Tá muito bacana o bate-papo. A vacina dos 10 males. 10 males. Você fala 10 males, mas 10 males. São vários males juntos. Fala um pouquinho sobre essa vacina. Tu tem na mente, assim, quais são esses males que ela combate? Clostrídio. Gangrena grasosa e mais outros, uns 3 a 4, depende muito da vacina que pega. Tem vacinas que pega 8 cepas e tem 10 cepas. Então, assim, são várias enfermidades que pode ser agregar uma vacina e são vários sinais clínicos. Então, não tem aquele. Que fala 10 mal, né? Tem o carbúnculo hemático, gangrena gasosa, sintomática. Então, tem vários. Nenhuma vacina só. Em uma vacina. O próprio tétano, né? O tétano tem o que eu acho interessante, Fabrício, se fosse antigamente, era uma vacina para cada doença. Exatamente. Né? Eles fazem a junção, as cepas, tudo junto que já.
É incrível, cara. É incrível. Só já resolve. Uma tacada só já passa para tudo. Vacinas reprodutivas, essa vamos falar porque eu quero que você dê uma pontuada legal, porque isso aí é importante na perca de embrião do animal, a doença da vaca, né? Tem todo esse contexto. Sim. Vacinas reprodutivas hoje é essencial para quem produz bezerros. Vacada hoje produtor, para trabalhar correto e certo, sem menor prejuízo na pecuária, ele tem o objetivo dele, ele tem que fazer obrigatório as vacinas reprodutivas falando por perdas. Do custo. Assim, isso que é importante você falar, porque às vezes a pessoa assusta, mas o custo de uma dose hoje é R$6, R$5,40, às vezes até R$7, mas o custo-benefício dela ao longo prazo de uma morte de um bezerro já vai. Sim, uma morte de bezerro você vai vacinar 100 vacas, por exemplo. Um bezerro que você perdeu ele todo, ele vai cobrir o valor. Não fala-se em 5% que você diminui, você aumenta a taxa de desmame, de desfrute em 5%. Imagina então, só, você vai fazer um vacas, cálculo, você ter 5 bezerros a mais. Né? Por fazer ela, você ganhar 5 bezerros. Paga a vacina com 5%, sobra. Né? Então, paga a vacina. Então, tem várias cepas agora, neosporose, que é protozoário, IBR, IBVD, rinotraqueite, infecciosa bovina, diarreia viral bovina. Então, isso são vírus que atrapalham na reprodução desses animais. Então, você fazendo a prevenção, um bezerro, 2, 3 bezerros, é 5% a mais do seu rebanho. Não só em ATF, Então, eu estou falando em modo geral. Se você usa touros direto, faz essas vacinas, porque isso vai te dar um retorno. Isso é produzir. Entendi. É o que já falamos aqui. É o final da rama. Lá no finalzinho da rama vai ter o resultado que é o ganho. O ganho. Isso para o produtor é fazer conta. Fabrício, imagina só, você tem 100 vacas parideiras, você perde 5 bezerros no ano, é um prejuízo muito grande. É só fazer a conta. É um prejuízo muito grande. É a vaca que você vai fazer, você faz o diagnóstico com 90 dias, com 4 meses, porque cada cepa dessa, cada micro-organismo desse, cada vírus, cada protozoário, cada bactéria dessa, tem estágios diferentes de aborto. Você vê que nós falamos de um que vai ser lá na junção, lá na fecundação. Então, doutor, por que essa vaca, o boi cobre essa vaca 1, 2, 3 vezes? Às vezes ela emprenha, mas dá reabsorção. Perde o bezerro. Quantas vezes? Quanto cio? Entendi. Entendeu? Às vezes, isso é verdade. Tô falando agora, eu lembro. Porque assim, às vezes tem uma vaca lá que está a cada 30 dias, 20 dias saindo no cio. 3, 4 vezes, não sabe por quê. Exatamente. Aí vai reclamar do boi. O boi não presta. O boi não... É o boi. Não, talvez não seja. Pode até ser, mas... Um protozoário que está lá agindo naquela formação, na estrutura do embriãozinho. Então, você vai... É perda. Para o produtor é perda. Você perdeu um bezerro, é perda. Ainda mais nesses dias de hoje. Que hoje para você mexer com produção, com pecuária, hoje o custo-benefício é muito caro. O custo-benefício, e para você tá aqui no azul. Para você passar para o vermelho é um triz. Então é conta. Conta e a importância de você ter um calendário sanitário. Justamente. O que é um calendário sanitário? Você tem ali os meses do ano e cada data, né? Por exemplo, em janeiro você vai colocar o gado todo no rebanho e vai fazer essa vacinação. Em março essa. E você tem um calendário durante o ano todo que você vai fazer. Tem um calendário anual da vacina. Do mesmo jeito que você tem um calendário, nós temos o calendário reprodutivo, né? Que a gente faz o manejo reprodutivo. Faz também o calendário, sanitário. Ali, pois tu perde o bezerro. Tu perde o prazo da vaca, te dá 2 bezerros, aí ela vai passar o quê? Geralmente vai perder o bezerro, mais 6 meses para a vaca sair no cio de novo. Não sei se é isso tudo. Tem aborto que é no último estágio da gestação. Tem aborto que é de 90 a 4 meses, de 4 meses a 7 meses. Então, isso tem todos já perde um ano. Já perde um ano. Tu perde 2 bezerros, tu não perde só 1. 2. Exatamente. Perde 2. Entendeu? Então, tudo isso é interessante na sanidade. Um calendário sanitário numa propriedade hoje é essencial. Exemplo, parição de bezerro. Bezerro que para em agosto, setembro, por quê? São os bezerros os bezerros do cedo que a gente fala. Por quê? Vai desmamar mais pesado, mas por quê? A carga de verminose dele está menor, o capim já está
já está em uma altura que não tem muita verminose. Verminose é no início das chuvas, no início das águas. Então, isso vai te dar um start melhor, uma produção melhor, um ganho de peso desses animais. E você fazendo um calendário, um manejo adequado de nutrição e reprodução, você vai obter resultados. Interessante, você tocou num assunto aí, eu queria te fazer uma pergunta aqui a respeito da estação de monta. Nós fazemos na Sabiá Dourado, né, já implementamos há alguns anos, mas na média aí dos produtores de Pacajá, das fazendas que você atende, quase todas já estão fazendo estação de monta, estão entrando, já está pelo menos com a programação de começar a fazer. No Aquino mesmo, mesmo produtor, cliente, já tem 5 anos que nós já estamos lá. Nós no início não fazia estação de monta, nós não fazemos, mas o quê? Eu retiro a aparição no mês de chuva. Por quê? Na época de chuva, de março a abril, maio, maior quantidade de chuva, a imunidade do bezerro já nasce fraca. A imunidade já baixa, já tem mais perca. Aí a cura do umbigo é essencial. Quando você falou em bezerro, exemplo, nasceu cura de umbigo, bem feito. É o principal. É o principal. Principalmente no inverno, né? No inverno. Secou, mas lá por dentro ainda, lá no cordão que ficou para ingestão, não fechou ainda. No início fechou. Do lado de fora você vê. Não, secou, mas você fica observando. Começou a escorrer alguma coisa? Começou a escorrer. A cura de umbigo em bezerros essenciais. Entendi. Porque vai mexer com todo o aparelho intestinal, reprodutivo. No inverno então, não é brincadeira, né? A chuvarada aqui no Pará, quando chove mesmo. Muito. Né? A vaca parindo no inverno com chuva, o bezerro já nasce com imunidade baixa. Nós vamos já falar na Sabiá Dourado, fazer uma pergunta, mas como tem mais 2 blocos, a gente vai fazer mais um e no final a gente vai fazer mais um bloco dos parceiros. Vamos já falar da nutrição, né? Tem nutrição aí. Bora lá, Henrique. Manda para nós aí, joga os patrocinadores para nós aí e coloca na câmera central para a gente falar um pouquinho dessa galera. Aí, Posto Pacajá, qualidade do combustível 24 horas. Agradecer ao parceiro Wendel Reis, é um grande parceiro do nosso projeto. Agradecer a parceria que é abastecer o seu veículo. Procura ali o Posto Pacajá e tem também lá óleo para vender, né? Tem uma conveniência legal lá para você, tá bom? Um abraço, meu parceiro Wendel, que Deus abençoe, saúde e sucesso para nós. Centro Elétrico, materiais para construção e elétrica em geral, nossa amiga Joiana, grande parceira nossa. Agradecer a Joiana pela parceria, quer reformar ou construir a sua casa, procure ele, Centro Elétrico, que tem material, né, de preço especial para você e um atendimento especializado, tá certo? Chama pra frente, tem mais um aí, chama aí. Aí, ó. Chegou já o lanche. Já chegou? Chegou. Então nós estamos com moral mesmo. Não pagou? Não pagou. Veio de lá da Top Lanche, foi? Da Top, foi? Da Top Lanche, é? Da Top Lanche, né? Ela é um lanche muito bacana. Ele é um lanche bem mais saudável, na verdade. Eu gosto de comprar na mão dela lá. Não, e já me ganhou, porque vendeu sem pagar. Eu tô brincando, não. Mas passou mensagem lá, falei, fala que é pra nós lá, pra ela mandar, que depois eu pago. Pronto. Não, você aqui, deu prazo pra nós compramos até avião caindo e pegando fogo ainda. Que avalizou foi ele, se vira. Então não vou pagar, não. Então não tá nas minhas costas. Pessoal, Top Lanche, abraço. A Top Lanche entrega almoço também. Um almoço muito bom, o almoço deles. Na semana eu comprei lá, muito legal. Entrega em delivery, muito bacana, muito legal. Manda levar lá na fazenda na semana. Isso que eu ia perguntar agora. Leva sim. Gente, um abraço, obrigado Top Lanche pela parceria. Tem mais um, Henrique. Olha, agora é você que vai falar também. Você conhece? Conheço, fala pra nós. Equilíbrio, nutrição animal. Aí, ó, tudo em mineral, proteinado, ração. É só procurar lá o Thiago, lá, que é o gerente. O Thiago tá nos assistindo aí. Se não tiver, eu puxar a orelha dele. É na Equilíbrio Nutrição Animal. Que é o pilar, né? Nós estamos falando de genética, né? Sabiá Dourado. Isso aí é fundamental. Falou de nutrição, falou na Equilíbrio. Exatamente. Fabrício, não tinha te perguntado isso. A Equilíbrio hoje ela fornece não só para o município, mas para a região inteira também? Mas a fábrica de ração geralmente é regional. A gente pega, média que a gente fala é 200 km para lá e 200 para cá. Entendi. A gente vai até ali, eu falo a grosso modo, repartimento e Anapu. Anapu até. Né? Então, para cá, Belo 100, Monte, para cá. Mas o forte mesmo é na micro-região de Pacajá. As pessoas que já usaram comentaram para mim que é um mineral muito bom. As pessoas aprovaram mesmo. Mineral, e a gente também trabalha o forte no verão aí, a parte dos proteinados, né? Proteinado de baixo, médio, alto consumo aí, aumenta mesmo os
os índices reprodutivos, né? Muito bacana, cara. Aumenta mesmo. Tem mais um o Eder usou, o Eder é cliente também. O cliente comprou os bezerros, né? Os mama e comprou a ração. Foi o pacote completo. Pronto, olha aí, tá de volta aí, ó. Esse mercado do Moço Duque, sem Deus, não tem que mandar já abriu já? De novo? Não, a gente está anunciando e está finalizando, está esperando chegar os ventiladores lá, que você vai colocar lá dentro, né? Aqueles. É importante. Climatizador de ar lá, não é nem ar-condicionado, é climatizador para estar mudando o ar lá dentro. Agradecer ao meu parceiro Israel. Eu vou estar fazendo um bate-papo com ele aqui, assim que ele for inaugurar, acho que daqui a um mês ou mais vai estar inaugurando, a gente vai fazer um bate-papo. E está de volta aí o mercado do Moço Duque, que é um marco aqui do município de Pacajá, tá certo? Chama, Fred Henrique. Tem mais um no bloco aí? Não, tem não. Tem só mais um bloco depois, antes de finalizar, a gente faz. Agradecer o pessoal. Né? Fabrício, lá na Sabaia Dourada, aí, qual o manejo, né, de reprodução aí sanitário? Fala pra nós. O manejo reprodutivo lá, igual eu falei, já tem 2 anos que está na mão do Éder lá. Acho que é até importante ele falar qual que é o manejo que a gente está fazendo lá. Mas antes disso, eu queria só, Carlos, uma ênfase, que a gente falou aquela hora de exame andrológico, mas a gente não falou o porquê de fazer o exame andrológico na propriedade. Exemplo, o cara tem lá 200 vacas, ele está em média com 8 touros. Aqueles animais que estão na vacada, se tiver 1 ou 2 animais que não estão em dias com a sua produção espermática, tiver com problema ali, algum problema no andrológico deles, eles namoram com a vaca, eles seguram o cio daquela vaca, ela perde o cio e ela não enxerta. Então eu falo assim, quando eu falo faça o exame andrológico na sua propriedade, não quer dizer que eu quero que o cara faça e dê problema, dê pau nos touros dele lá para ele vir comprar mais touro meu, não. Mesmo que ele não compre. Tem até um trabalho que foi feito lá no Pantanal. Eu acho que convém eu contar isso aí para poder enfatizar o quão sério e quão importante você fazer o exame andrológico nos touros. Tinha inclusive o Celso está assistindo aí e o Tarso Tales, foi na época da pós-graduação que nós fizemos, ela nos mostrou esse trabalho. Era uma professora nossa, era um trabalho o cara tinha 7.000 vacas, o Cal. E o índice reprodutivo, a taxa de prenhez dele estava em torno de 65%, muito baixíssima, muito baixa. E ele chamou ela para fazer o exame andrológico para ver. Na hora que ela fez e viu que ele precisava matar metade dos touros dele, ele estava com 500 touros no meio das vacas, ele precisava tirar 250 touros. Na hora que ela falou isso para ele falou, não, mas você vai mandar eu tirar meus touros, vender os touros, meu índice vai cair mais. Se eu estou com 500 touros, estou com 65% de prenhez, na hora que eu matar 250 touros, meu prenhez vai cair mais ainda. Ela falou, faça. Pois ele tirou, botou dinheiro no bolso, né, que vendeu 250 touros, fez caixa para a fazenda, e no dia que ela voltou lá, a prenhez dele tinha subido para mais de 80%. Como isso? Aí você me pergunta. É isso que eu ia te perguntar, como? Porque aquele touro que estava no meio da vacada e o sêmen dele não estava, vamos dizer assim, a grosso modo, prestando, ele namorava com a vaca, ele segurava ela, então ela perdia o cio com aquele touro e não emprenhava. Porque ele segura a vaca. Se ele tivesse lá, mas não corresse a vaca e não segurasse ela, o outro touro vinha e emprenhava. Mas ele estando lá, ele atrapalha. Então, tire o touro, mesmo que você não compre outros animais para substituir aqueles, você tira aqueles animais do campo porque ele está atrapalhando. E você faz caixa para a fazenda. Entendeu? Você atrapalha os índices reprodutivos da fazenda. Você está com um problema. Entendi. Tira o problema. Deu um pico de energia, gente. O pessoal que está em casa não desligou. A gente tem a bateria, tem no break também aqui, mas deu um pico de energia. Ô, Henrique, depois tu joga as imagens para cá para nós. Aqui saiu aqui a imagem, joga para nós aí. Então, eu só queria frisar essa questão de fazer, a importância de fazer. O Valdeci fez esses dias, né? Fez, o exame andrológico, o Aquino fez. E assim, façam, porque às vezes você está com um touro no meio da propriedade, no meio da vacada, que está só comendo, dormindo e segurando o cio da vaca. Né? Mesmo que você não faça uma nova aquisição, é preferível você tirar aquele animal. Aí você me perguntou... Esse manejo é fundamental. Tem que fazer. É básico também. Entendi. Agora, você me perguntou do manejo reprodutivo, né? Eu vou passar para o Éder aqui, que é para isso que eu te pago. É para isso que ele paga aí. Hoje nós
nós, lá na Fazenda Sabiá Dourado, nós utilizamos só IATF. Esse ano vamos fazer 3 IATFs. Cada IATF dessa no D0, que é implante, hormônios que nós aplicamos, nós também fazemos as vacinas reprodutivas. Nisso, o Fabrício já aplicou as costridiose, as raivas. Então, assim, a raiva. Então, isso aí dá melhores resultados. Vacinas reprodutivas nós utilizamos e também nós utilizamos também um composto de mineral. Entendi. Que vai ajudar também na concepção. Na tamanho folicular, então o ovário vai agir mais no ovário, o selênio, o zinco. Então são minerais que ajudam muito na estação reprodutiva, vai dar uns índices mais elevados. Como então isso ajuda muito. Porque eu vou falar só uma coisinha que aconteceu. Um produtor me chamou para me fazer avaliar novilhas, já vai cair nesse de novilhas. Avaliação de novilha, a novilhada dele estava com 24 meses, avaliou. Nós avaliamos, né? Avaliei umas 53 novilhas, púbere, depois entrou a puberdade. E 48 dessas novilhas, de 53, deu 5 novilhas púberes. Eu parei de avaliar e fui perguntar o produtor e os colaboradores dele, o que aconteceu com esses animais, com essas novilhas, depois da partação? Ah, doutor, eu coloquei 500 novilhas num pasto só, joguei lá num pasto de 20 a 30 alqueiros e deixei. Aí, mas como é que é a mineralização? Não, a mineralização era num coxo pequeno, depois de apartar, hein? Essas novilhas, bezerras. Aí complica mais. Aí complica. Aí, o que interferiu? O que eu estou falando isso? Interferiu tudo que ele tirou essas novilhas desse local e ficou uns 6 meses para me avaliar. O que aconteceu? Com 6 meses, hein? A nutrição não estava adequada. Todo o manejo que ele fez dessas novilhas depois da apartação foi perdido. Por quê? Na apartação, se você tem novilhas que vai ser a sua futura matriz, você não pode largar ela de lado. Entendi. É melhor você, de 500 novilhas, você tirar a cabeceira, os animais que você quer trabalhar e trabalhar com elas com sanidade, nutrição. Porque depois que apartou, ela não precisa de energia, ela precisa de proteína. Por quê? Fibra muscular, para depois ela dar aquele aporte de gordura, você vai entrar na nutrição de energia. Então, isso aí tudo interferiu nesses 18 meses, 7 meses, nesses 1 ano, 12 meses que esses animais ficaram nesse pasto, nesse local. Então, isso tudo interferiu. O que eu fiz? Parei, andei uns 150 quilômetros. Caraca. Fui lá, parei, eu não vou continuar, nós vamos tratar desses animais. Aí fizemos vacina reprodutiva, fazemos promotor de crescimento. Aumentou as áreas de coxo. Falei com eles para retirar a cabeceira, os animais que ele quer realmente para a reprodução. Fizemos, com 60 dias nós voltamos lá, fui avaliando. Estava todas púberes. Todas não, 70%, 75%. Desses animais. Isso só em 60 dias de manejo sanitário que nós fizemos. Da forma correta. Forma correta. Entendi. Você tentou corrigir o erro que ele fez no início da cria. Atrasa muito. Aí tem uma pergunta. Éder, quando que você coloca uma novilha à estação reprodutiva? Quando? É a de peso? 300, 320 quilos? 18 meses, 20 meses, depende. Depende na sua nutrição, depende do seu desmame. Que aí sim eu posso falar que é por peso e por idade. Porque se você deixar ela para o lado, ela não vai te responder, não. Exatamente. É melhor você, se ficou muito tempo e você fez e ela não, o organismo, o aparelho reprodutivo dela não deu aquele start, é melhor você descartar. Porque vai ser vaca tardia, você vai ter perca de dinheiro, é melhor você deixar a importância de você passar a mão nela, né? Isso que eu falo, então, no PO é mais complexo ainda, porque eu tinha o conceito que pesou 300 quilos, você já pode colocar ela na reprodução.
no gado comum. No gado PO, 300 quilos, às vezes ela não completou nem um ano ainda. Mal desmamou. Aí ela tá novinha. Então, assim, quando o Éder vai, por isso é importante ser do técnico, ele avalia o ovário, ele põe a mão na vaca ali, na novilha, né? Passa a mão no ovário e vê se ela já deu cio. Se ela já deu cio, pronto, ela entra na estação. Se não tiver, não adianta. E se ela tiver, às vezes ela tá velha, né? Já tá com idade avançada e não tá pronta. Essa tem que sair fora do rebanho. Tem que sair fora do rebanho. Entendi. Tem uma mensagem aqui. Que é do... Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem aqui o Valdeci está dizendo aqui, muito, muito importante falar também, doutor, da vacina contra a raiva, né? Que comentou agora há pouco. Recentemente, a Depará aí notificou uma propriedade na região aí. Por isso, a importância de fazer todo o protocolo aí da vacina. Justamente, o protocolo sanitário. Exatamente. A Depará, se ela notificou, ela não só notifica aquela região. Aquela fazenda, ela vai... Ela tem a região, todo aquele ciclo, todos aqueles produtores que está então, assim, tudo vai de acordo. Então, isso é um impacto muito para a região. A Nadira Machado, parabéns aí pelo programa, né? Esposa do Valdemar, gente boa, cliente nosso também. Abraço, Nadira. A tecnologia levando aí o conhecimento ao homem do campo. Obrigado, minha querida, que Deus abençoe. É porque ela está falando é a realidade, né? Um tempo atrás, na época do meu pai, viu, Nadira, né? A gente vinha, só para eu lembrei aqui, que o Valdemar, o marido dela, que comprava bezerro nosso na época. E assim que eu cheguei no Pacajá, em 98, eu lembro de uma comitiva que a gente veio para vender bezerro, para trazer para pesar na beira. Vinha montado até na casa da Nadira, lá do Valdemar. Aonde? Qual a visão? Na beira da Transamazônica, ali, o Valdemar Machado, para lá do Arataú um pouquinho. E eles foram os primeiros compradores de bezerro rei da região. E na época... aí hoje, você vê, pega 23 anos depois, nós já estamos na roça, né, na fazenda, ela tá lá e tá assistindo um podcast. Olha pra você ver. Naquela época não tinha energia, não tinha estrada, não tinha nada. Tinha nada. Falar em energia, tá legal a energia agora, tá só piscando. Não tinha... Não tinha. E naquela época eles falam que veio aquele político pra cá, hein, Cal, que subiu no palanque, ela falou: meu povo, vocês têm energia? Não. Vocês têm asfalto? Não. Tem água encanada? Tem água encanada? Não. Então muda essa merda. Aquele tempo era assim. Eu cheguei aqui em 87. A gente brinca, mas era. É verdade, eu cheguei aqui em 87. Você imagina na época do Valdemar e do meu pai, que chegaram em 80. Pois eu cheguei em 87 aqui. O Fabrício Magalhães está dizendo aqui, parabéns aí pelo programa, né? Éder Fabrício, estou assistindo aqui direto. Seu lá de Minas, conselheiro governador Valadares. Eu fui esse. Fabrício é parceiro, é irmão. O nome dele é bonito. Eu fui criado na fazenda do avô dele. E aí nós olha, a tecnologia está levando, tá vendo? Isso, então hoje ele está morando em Governador Valadares, o estudo dos meninos dele. Mas a propriedade dele, do pai dele, do Adolfo, é em Conselheiro Pena. Amigão, parceiro, meu irmão mesmo. E tem um nome bonito, viu? O Liures está mandando as Você conheceu ele? Eu acho que eu conheci o Fabrício, sim. Se for o mesmo que eu tô pensando, veio com o Daltinho. Justamente. Eu conheci. Fabrício Magalhães. Abraço aí, Xará. Pronto. O Thiago tá dizendo aí, uma ótima live aí, Éder. Né? Tem mais alguém aqui, Liures e Girardi. Vila Velha, Espírito Santo. Amigo nosso. Pronto. Tá pensando que é só pra casar que tá assistindo? Produtor. O Brasil tá ligado. Médico veterinário também. Então a gente acionou todo mundo pra... Não é podcast, não. É Explodecast do Cal, né? Ei, a idade ideal aí, ou peso, né, da novilha. Da novilha pra manejar. Depende muito da nutrição desses animais, da sanidade que eles passaram pela sua recria. Hoje, o ideal é 18 meses. Você vai começar uma estação reprodutiva. No peso é beleza, mas às vezes você vai fazer uma avaliação, como a gente fala em genética. Hoje, com 14 meses, 16 meses, já tem novilhas que já está ciclando. É mesmo. Então isso depende do mesmo jeito, né? Que às vezes você dá o toque numa novilha lá, ela já passou da idade, mas o útero infantil ainda, pequenininho. Aí tem você vai fazer 24 meses, útero infantil, você pega um ano de 16 meses, 14 meses, já entra em puberdade. Então isso aí é trabalho genética,
genética que nos leva à produção, a nutrição bem feita, você vai nos trazer resultado do melhoramento genético e a sanidade, o seu bem-estar animal para liquidar isso para produção. Vamos fazer o último bloco aí, Henrique. Falta só mais 2 perguntas aqui para a gente estar. Aproveitar que não tem energia para nós fazer. Já tá. Cara, aqui eu tenho bateria ali atrás, uma bateria, né? Aí tem um no-break grande aqui, aí por isso a minha live não cai. Pode até ficar escuro o ambiente, mas a gente liga as câmeras, tudo, liga tudo, mesa de som. É para isso, cara. Porque é para não correr risco. Agradecer a JK Construções pela parceria, o parceiro Júnior. É outro caboclo do nome bonito, né? Júnior Guzmão. Não, mas e o outro? Fabrício Guzmão. Rapaz, hoje tá rodeado de xará. Agradecer ao JK, meu parceiro, um abraço, que Deus abençoe vocês, estamos juntos. Quer construir ou reformar sua casa, aproveite e passa ali na JK Construções, tá certo? Tem mais um no bloco aí, manda pra nós. Reis Carnes, qualidade e preço baixo. É também do nosso amigo Endo, tá com o posto pra casar com a Reis Carne e também com a WR aí. Agradecer. Quer comprar carne barata de verdade? Comentários, e a 2 interesses aí, Fabrício, agora. Tem ali próximo da Antiga Catatal, né? E também do lado ali do Mercadinho Oliveira, no centro da cidade, para você. Né? Hoje mesmo eu comprei uma assadinha lá, me fiz um caldozinho. Cara, top. Top, bom. Você sabe cozinhar, sabe? Sou diferenciado. Você tem cara de cozinheiro mesmo. Não, eu faço cozinhar bem. Tô te falando isso aí. Cozinho bem, mas você põe aventalzinho tudo? Claro. Rapaz. Não, pô, tô de brincadeira, não. Mas de verdade, Fabrício, eu tenho a vida inteira rodando no Brasil, no mundo inteiro, aí eu aprendi a cozinhar. Puxa pra frente, Henrique, vai lá. WR Comércio de Bovina Geral, agradecer ao parceiro Wendel Reis pela parceria, né? Tá comprando em qualquer lugar da região aí, né? Tem as suas frotas de veículos para buscar. É parceiro, sem dúvida, o grande parceiro. O Wendel é um grande parceiro. Domina o mercado aí. Domina o mercado. Grande parceiro. Wendel, abraço pra você, meu irmão. Que Deus abençoe. Tem mais um, é o último do bloco aí? Tem mais 2 ainda. Aí, Marmoraria Soares, meu parceiro Devaldo. Cliente nosso também lá. É cliente teu, né? Cliente de tudo, de touro, de nutrição. É mesmo, tem a fazenda dele na Lontrão, né? Produz genética de qualidade também. Então a Marmoraria Soares aí, soleiras, pisos, escadas, bancadas aí para cozinha e também banheiros, investimento em túmulos também, é só procurar nosso parceiro Devaldo Marmoraria Soares, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe. Tem mais um no bloco aí? O último, né? Aí, esse aqui é meu parceiro, entrou agora há pouco dia, tá com a gente. Clínica Médica e Laboratório aí, bioexames. Mandar um abraço pro parceiro Alex, doutor... O filho do Valnir, moço, esqueci o nome do abençoado, que é o médico também, que atende lá. Né? Tem exames, aí esqueci agora. O Elliston, alguma coisa assim. O Elliston é o outro, né? Agora deu branco aqui também no pois é, estou tentando lembrar o nome do abençoado, não estou lembrando. Mas exames aí de rotinas em geral, né? Coletas na residência, gratuita, né? Aplicações de vitaminas D e B12, né? Atendimento médico, que é no caso do doutor que está lá. Né, exames aí toxicológicos para motorista para CNH. Vamos tirar o exame, né? Eu vou fazer a minha carteira, tem que fazer lá o exame. Meu irmão, um abraço, que Deus abençoe, tamo junto. Valeu. Bora para frente? Tem um que mandou um abraço aqui pro cunhado, meu melhor cunhado do mundo, o Américo. Eu vi aqui, eu já ia te... Mas é cunhado porque você que pega a irmã dele ou ele que pega a sua irmã? Sabrina. Sabrina. Ela tem que pegar a irmã. Aí, bicho. Fabrício. Brincadeira aí, Sabrina. Depois ela me bate lá no curral. Vai pegar um meme lá. Ele tá. Vou fazer igual o meme lá. Ele hoje tá mimadinho. Tá mimadinho. América. Eita, Jesus. Cunhadaço. Um abraço, América. Giovanni Vitor também tá na sintonia, ligado com a gente. É o América que mandou aqui a mensagem. Meninos, vamos já quase finalizar, né? Para quando as últimas perguntas, né? Tem manejo aí especial aí para as primíparas. Com certeza. Assim, deveria ter, né, Ed? Justamente. Eu falo que é a fase mais importante dentro da propriedade, a categoria, né? Que as primíparas, o Cal, é as... vulgo modo, né, é as que pariram a primeira vez. Então elas são praticamente, ainda não chegaram na idade, no peso ideal de vaca, né, mas elas já estão com o bezerro ali sugando ela e mamando, né, dia e noite. Aí você tem que fazer ela ali, né? E você tem que fazer ela enxertar. E eu não falei que o cio entra pela boca? Como que ela vai dar cio se tem um bezerro lá sugando ela? Então ela é a categoria mais exigente, mas é a que te dá mais retorno. Porque ela está te dando um bezerro no pé, ela está ganhando arroba para a fazenda e ela vai enxertar e vai te dar um bezerro. Então é 3 em 1.
Entendi. Então é a fase que você deveria tomar mais cuidado, tá mais pastos separados, melhor pasto, uma nutrição mais adequada. Entendi. Eu acho que, na minha opinião, as primíparas ali, elas são, como diz o outro aqui, é pouca gente que cuida delas direitinho. Fabrício, em relação à questão da reprodução, tem vaca que ela chega para ir no início e no final do ano. Acontece isso ou não? Exemplo, no final do ano, início no final do ano. Essas vacas que parem, às vezes, 11 meses, é aquelas vacas que com 60 dias, se ela estiver bem nutrida, bem manejada, ela vai te dar Ela consegue emprenhar nesse período aí. Com, exemplo, 9 meses, 285 dias, ela com 45 dias, ela entra no cio novamente. Essa é a vaca ideal para produzir, para produção. Mas é aquela história, você consegue isso em 100% do rebanho? Não consegue. É utopia, né? De você tem um alvo, vai ter 10 aí fazer isso. O alvo 10%. É um bezerro por vaca ano. Mas você vai conseguir ele, na melhor das hipóteses, né? De 13 meses. É um bezerro a cada 13 meses. Mas você tem que ter um alvo. Manejo lá na Sabiá Dourado. Nós estamos fazendo isso. Esse ano nós estamos exigindo muito das vacas. Entendi. Que vai ser 3 inseminações. Entendi. Ela com 35 dias, 30 dias nós já estamos implantando. Primeira, segunda, terceira dose. Então, essa vaca ela vai te dar um bezerro com 12 meses. Aquele animal que não emprenhar, vai ser animal de descarte da propriedade, fazer caixa. Entendi. Agora exatamente. entendi. Isso Entendeu? É interessante que ele falou, porque nós estávamos trocando ideia a respeito disso hoje. Você faz caixa para a fazenda, você, além de fazer caixa, entra no rebanho as novilhas, né, o gado mais novo, que está, teoricamente, né, mais melhorado geneticamente. Então, você tira as vacas que não estão ganhando mais arroba para fazenda, porque a vaca chega ali 500 quilos, ela já não ganha mais tanto peso em relação a novilha, né? A novilha é como você tratar de novilha é como você empurrar carro ladeira abaixo. Tudo que você dá para ela está ganhando peso para a fazenda. Então, você tira uma vaca que está ali infértil no rebanho e coloca uma novilha no lugar. No local. Entendeu? Agora entendi. O Luan Alto disse que a deficiência aí, o excesso de nutrientes pode afetar aí a fertilização, a gestação da... Excesso difícil, né? Para não falar, eu já tive um caso de um cliente, amigo nosso, deve estar assistindo, o Fábio lá de Altamira, que hoje é da Celaria Mineira. Ele uma vez me ligou, fiquei até surpreso. Eu falei, Fabrício, eu tô com umas vacas aqui que tá muito gorda e não tô conseguindo emprenhar elas. Como é que eu faço para emagrecer essas vacas? Eu falei, rapaz, aí... Aí né? Você tá de sacanagem. Falou para eu tô com 2% de vaca. Não, acontece. Por quê? Nós vamos fazer o protocolo de ATF. As vacas mais gordas são as mais difíceis de ser emprenhadas mesmo. Por quê? Uma estrutura no folículo ali, ela tipo é uma capa de gordura. Quando você vai inseminou, aquela capa de gordura está ali, ela não vai ovular. Entendi. Não vai ter o sucesso na inseminação. Entendi. Então, são vários scores que a gente utiliza, 3,5, 3, 2,75, são os melhores índices. Você voltando um pouco à teoria e prática, hoje, em propriedades aqui, Fabrício, vacas magras emprenham menos. Às vezes não. É uma coisa que a teoria um pouco falha. Entendi. Eu acho que é importante. São coisas que a gente na campo realmente, rapaz, o que nós aprendemos na faculdade, na literatura, cai por terra. Mas cai por terra, você vê, rapaz, uma vaca de score 2,5, 2,25, você vai inseminar ela. Primeira dose, prenha, mas aí vem material genético que está correndo atrás dela. E o importante disso aí, acho que é bom salientar, tem pesquisa em cima disso e a gente vê na prática. Às vezes uma vaca magra, né, score, vamos supor, 2,5, igual ele falou, enxerta mais que uma 3,5. Mas o que a gente percebe mais na prática é o seguinte, que é preferível uma vaca 2,5 que está ganhando peso do que uma vaca 3,5 que está perdendo peso. Quando ela está perdendo, ela está com um déficit nutricional ali, que ela está perdendo peso, ela emprenha menos do que uma vaca que está mais magra, mas está ganhando peso, entendeu? Então, o Edson Viana está dizendo aí, o que vocês acham
da precoce, né? No caso precoce aí, 14, PP 14, não sei se 14 meses, as precocinhas. Hoje fazemos o animal bem nutrido, a nutrição. Hoje você tem que batalhar muito para chegar nessa. Você tem que se atentar com o rebanho em geral, com as precocinhas nem se fala. As precocinhas, você fazer uma novilha e enxertar com 14 meses, tem que ser bem trabalhado. Tudo bem. Agora, média do rebanho, tem que estar muito bem fechadinho, manejo. Vamos inseminar. Nós temos que ter o critério de seleção do touro. Entendi. Porque um touro que nasce com bezerros menores. Exatamente. Para não ter problemas no parto. Você tem problema de parto distóxico. Então tem todas esse contexto para trabalhar de acordo com a reprodução. Olha que mandou mensagem aqui. O cara que você atentou ele nos apartamentos lá. O Celso. Celso, ele tava zoando contigo aqui agora. Será que ele viu? Acho que ele não viu, não. Você não viu fazer o corte, vou mandar para ele. Celso, eu vou fazer o corte e mandar para ti. Brincadeira, Celso. Gente boa. Grande parceiro. Gente, a última pergunta que eu quero fazer para vocês é que em relação à importância aí do exame andrológico. Isso a gente já falou. A gente falou e assim, foi até bom você falar mais uma vez. É importante ressaltar isso aí, assim como a parte da parte nutricional é imprescindível, a parte sanitária que a gente falou muito, mas o exame andrológico ele vai aumentar muito os índices se você fizer pelo menos uma vez por ano, né? Sim. Então uma vez por ano tem que fazer. Entendi. Eu tenho uma pergunta, eu até anotei aqui essa questão desse contexto de animal, que é a questão da erva. Isso atrapalha a prenhez do animal? Isso faz com que a vaca perca bezerro? Porque assim, tem a erva, ela come no meio do capim ali. Se ela não se agitar, se ela não se agitar, ela não morre, beleza. Mas isso atrapalha? Abortivo, tem várias ervas que são abortivas. Às vezes a vaca perde um bezerro, não sabe nem por quê. As plantas daninhas causam um prejuízo muito grande na nossa região, principalmente, né? A gente vê mais morte. Porque a gente, às vezes você tem uma perda, né, de gestação ali, mas você não sabe se foi erva. O cara não tem fazer um diagnóstico desse, não faz. Pode ser vários fatores, né? Mas eu creio que tem uma perda significativa na região, ainda tem. Da erva. É porque tem uma chamada cafezinha lá, que é aquela... Cafezinha é fatal, né? Morte súbita. Mas interessante, a gente fala muito da cafezinha aqui, né? Principalmente semente, né? Mas só um exemplo aqui. Mamona é uma erva daninha, mas o gado come. Eu acho que aqui no Pará tem tanta sobra de capim, tinha, né? Entre aspas, né? Que o gado não come. A lagarta comeu tudo. Mas a gente vai começar a ver incidência disso, porque começou a aumentar, né? Aumenta a pressão a pressão de pastejo ali, a taxa de gado no pasto e caiu a quantidade de oferta de capim, o gado vai começar a procurar uma erva. A crotalária também. Crotalária. A questão da mamona. Nasce o pé de mamona dentro de uma boa de capim pequenininha, a vaca vai comer e não vai nem ver. Exatamente. Tem umas que são mais tóxicas que a outra, né? Precisa de menos quantidade para poder causar o aborto ou a morte, mas outras, às vezes, igual a cafezinha ali, diz que basta 2 bocadas ali e tchau, né? Então é isso aí. O Henrique aqui, nosso diretor interno, ele está perguntando, levando em consideração aí a questão do score da vaca, um sistema de rotatividade aí de pastagem colabora aí para engorda? Não, isso aí é essencial. Rotação fundamental. Rotação de pastagem, o animal vai comer só capim bom, capim verde. O rotacionado aí depende também, porque às vezes o capim tá verde não quer dizer que ele tá bom. Às vezes os nutrientes essenciais para os animais ele não está produzindo. Hoje nós fizemos um comentário bacana, nós conversamos mais cedo sobre o manejo de pastagem. De lagarta, por que afetou. O Celso está ouvindo nós, o Celso é bom. Umas coisas interessantes, né? Porque o pessoal, a gente às vezes acaba culpando a coitada da lagarta, né? Porque ela vem e só dá o tapa final. Porque a lagarta só come. É como você... Agora a cigarrinha, ela injeta toxina. Então ela chupa a seiva ali da planta e injeta toxina no lugar.
Então ela mata mesmo, ela é muito mais prejudicial, eu digo em si, do que a própria lagarta. Só uma dúvida, se a vaca ingerir a lagarta ou a cigarra, aquela espuma, é prejudicial à saúde do animal também, né? Mas assim, o prejuízo maior é justamente a lagarta de comer o pasto, né? Ela está concorrendo ali com o boi, com a vaca, né? Com a boca justamente do boi. E a cigarrinha, ela raiz. Na raiz, mata, ela né? Mata. Incrível, que espuma. Aí a pergunta para os produtores, né? Ele está cuidando do seu capim? Eis a questão. Eis a questão. Porque hoje vai o drone com adubo foliar, mas é igual a cigarrinha, raiz. Não mata. Se você deixar o animal comer até o talo do capim, essa terra, o capim não tem... O solo não vai ter... Não tá... cobertura de solo, não tem cobertura de solo. Verdade. Aí vem uma chuva, o que? Erva daninha. Aí vem a lagarta, o capim tá o quê? Fraco. Exatamente. Então, no futuro próximo, o produtor vai ter que cuidar mais do seu manejo de pastagem, vai ter que adubar, vai ter que, para ele precisar, para ele querer produzir. Senão Verdade. vai pegar. O John está dizendo aqui, Fabrício, aqui na fazenda ainda está tendo essa erva. Já eliminei aí muitas, mas ainda tem bastante. A erva, ela é um negócio meio doido, né, cara? Que mata, volta. Não, a erva incrível. Ainda causa prejuízos aqui na muito. A gente está chegando no final do nosso bate-papo, está fechando 2 horas aí de bate-papo. Muito bacana. Tem o Felipe também, muito bom aí essa palestra, legal. Foi um aprendizado para mim, né? Eu falo direto que todo podcast que eu faço aqui é uma escola para mim. Aprendo de tudo. A gente está falando de política, estou aprendendo. Falando de religião, estou aprendendo. Sim. Falando de futebol, estou aprendendo. E o Fabrício é a 3ª vez que ele esteve com a gente, que está fechando hoje aqui o ciclo de 3 podcasts, que a gente vai futuramente fazer mais também, com certeza. É muito bacana. E um aprendizado não acaba nem fica pouco. Não acaba nem fica pouco. Antes da gente finalizar, eu quero fazer logo o sorteio aqui. Tem um sorteio. Ele aqui hoje, eu vou fazer o sorteio. Olha aqui, tá aqui. É muito eu vou ganhar, hein? Você não me vou participar? Não, é aqui. Agora eu vou falar para ele como é que ele vai poder. É porque é no chat aqui, ó. Ué, mas e não conta que minha família tá tudo pendurado aqui esperando para ganhar. Se tiver alguém Hipólito aí, eu já vou cortar. Para não correr o risco, qualquer Fabrício ganhar, eu vou cortar. Brincadeira. Gente, isso aqui é uma. Falando sério, é uma luazinha, tipo uma bajurzinha. É muito lindo ela. Muito bacana. Eu vou fazer o. Acrescentar meu nome aí. Eita. Deusa Almeida Machado. Quem é? Conhece? Não. Deusa Almeida Machado, aí? Boa noite, parabéns. Pensei que ela tinha ganhado já. Não, ela ganhou já. Ganhou? Ganhou, Deusa Almeida Machado. Como é que você fez aí? É porque eu só passo o dedo aqui e paro em cima do nome da pessoa. E se for parente sua? Né? Nem conheço. Eu saio de confusão. Anota bem, Henrique, pra gente. Deusa Almeida Machado. Eu vou printar aqui a tela pra gente poder e pedir para ela procurar a gente. Deusa Almeida Machado. Vou anotar bem aqui para a gente poder entregar para ela depois. Se não for da cidade, a gente dá um jeito. Pronto. Tem gente do Tuerê. Aqui, ó. Você deixou a pergunta passar, ó. Pergunta aqui, ó. Perguntaram aqui quantas vacas para um touro. 25, viu? Não sou eu que estou falando, não. Isso aí já é muita mensagem. Inúmeras pesquisas científicas aí que mostram que o ponto ótimo é um touro para cada 25 vacas. Tá bom, mano? Liures está dizendo aqui, parabéns, Karl Marx, o podcast é sucesso. Porque tem muita mensagem, cara. E aí eu até pedi desculpa pro pessoal, o pessoal também manda no zap, a gente acaba não lendo de todo mundo. O Ju tá aí também, o Ju, irmão da Dona Ed. Um abraço aí, Ju. Tá ligado aqui com a gente aí. Gente, eu quero já finalizar aqui o nosso bate-papo. Primeiro, agradecer a Deus, né, pela mais uma vez estarmos aqui, Fabrício e Éder. Agradecer a vocês por estar mais uma vez com a gente. O nosso trabalho aqui, você que está a primeira vez, é exatamente isso. Levar para as pessoas informação, entretenimento. E esse bate-papo hoje aqui voltado mais para essa área da pecuária, para as pessoas que estavam assistindo a gente, isso é muito bacana. É um esclarecimento, é um aprendizado. Quando o pessoal falando aqui, isso aqui é uma aula muito bacana, aprendi muito com vocês. E isso é o nosso papel, o nosso podcast é para isso, exatamente para levar a informação até as pessoas que estão em casa. Né? O Fabrício é o terceiro que está com a gente já fez um bate-papo muito bacana e isso é muito legal. Eu quero lhe agradecer o Fabrício, né, por esse momento especial.
Quero deixar o microfone à sua disposição, Éder, para que você possa fazer suas considerações. Se tiver algo que você queira falar também que não lembramos aqui, você pode falar e fechar o nosso bate-papo aí para a gente finalizar. Eu queria te agradecer, Cal, por essa oportunidade, Fabrício, por ter me convidado. Fabrício já é parceiro nosso, sempre nos ajudando, sempre tirando dúvida também, que esse caboclo sabe bastante de genética. Isso é uma enciclopédia da cabeça dele. Ele é fera. Então, assim, que Deus nos abençoe cada dia mais, né? Cidadão pacajaense, amo Pacajá. É uma cidade que... Vai embora mais não, né? Não. É uma cidade que... Como é que fala? Que me abraçou o meu serviço. No início que eu cheguei foi difícil. Tudo é dificultoso no início. Ainda mais uma pessoa que veio de fora. Mas graças a Deus tem clientes e graças a Deus estão satisfeitos com o trabalho. E não só eu, né? Porque tem vários outros veterinários aqui, igual o Dr. Celso, o Ronaldo, que são pessoas que estão há mais tempo. Aí tem meninada boa também, o Wilton Coimbra, o Igor, a Irma que trabalha na Depará também, ela está fazendo um trabalho bacana na Depará. Tem o Givanildo do Pet Shop. Tem a esposa do Rodrigo Lobo, a Tayane, moça. Tem o Narley. Então, assim, são meninos que estão chegando e quer trabalhar, eles querem produzir. A minha menina tá chegando também, viu? Sua menina, quando eu cheguei, que era o Pedro Rezende e o Celso, veterinário. Só eles dois. Hoje tem essa galera aí que é boa de serviço, sabe o que faz. Importante. Então, assim, é oportunidade. Tem lugar para todo mundo aqui. Pacajá é grande, a demanda é grande. Os produtores tinham que procurar mais nós. Não só eu, todos os veterinários, todos agrimensores, zootecnistas, para conversar, bate-papo, para tirar algumas não, tem várias dúvidas na pecuária brasileira, na pecuária pacajaense. Então, assim, são coisas que precisa chegar mais para perto. Esse produtor precisa buscar nosso entendimento. Eles têm prática, muita prática. Mas nós temos algumas soluções que... Uma coisinha nós podemos mudar a produção, matar. Né? Então, assim, nós estamos aqui para somar. Nós viemos para somar. Então, tem veterinários aí gabaritados. Não só eu, mas meninos chegando aí com vontade, com gado, que é daqui da cidade, da região. Então, são meninos que sabem. Meu irmão, então, agradecer. Muito bom. Agradecer, fazer seus agradecimentos. Fica à vontade. Um abração, muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado, Cal, por essa oportunidade. Pega aqui, garoto. Caba ajeitado. Estamos por aqui para prestigiar. Esse é meu parceiro. Antes de passar o microfone para você, Fabrício, só fazer um relato bem simples e objetivo para as pessoas que estão nos assistindo. Enquanto os pecuaristas, o criador de gado, não entender que é importantíssimo ter uma consultoria de um zootecnista igual ele, de um veterinário, ele não vai ter, ele vai até ter rendimento, mas não vai ter êxito 100%. Meu irmão, fica à vontade. Eu acho que em todos os ramos, né, uma consultoria sempre é bem-vinda. Você vai construir uma casa, se você não colocar ali um engenheiro civil ali para fazer seu projeto, não vai ficar bom. E na pecuária, do mesmo jeito, né? Hoje nós estamos, inclusive, iniciando na agricultura aí também, né? Nós estamos com um projeto lá de plantio de milho, já intensificando, e também com consultoria. Um abraço aí para o Vlamir Nogueira, que também é o que dá assistência para nós lá, um amigo pessoal. Então, assim, a gente tem que somar. É igual o Edo falou, não é só ele que é veterinário, que são vários. Sim, são vários. Mas todo mundo contribuindo, né, em prol de melhorias da pecuária em geral. Pecuária regional, então. Tudo soma, né? A equipe, os funcionários, né, que são os colaboradores, né? Todo mundo tem que estar alinhado aí em prol de melhorar a eficiência produtiva. Não só da região, mas no contexto geral, né? E acredito eu também que a Agropac também, né, Fabrício? Ela vai ajudar demais a Agropac com o Pedro Henrique, com o Aquino. Então, essa associação aí, ela vai mudar o destino. Veio para somar. Ainda e unir, né, os produtores. Estava faltando união, né? Então, assim, vai ajudar muito Pacajá. Isso é verdade, viu, cara? Eu fiz bate-papo com ele, foi muito bacana. Mandar um abraço aí para o nosso presidente, o Aquino, né? O Pedro Henrique, o vice, toda a diretoria.
Mandar um abraço para minha esposa, não posso deixar de falar dela, Milena Hipólito. Um abração, um beijo no coração. Daqui a pouco tô chegando em casa aí, meu bem. A merendar primeiro, né? Não, tá aqui, eu mesmo vou correr antes, porque eu não paguei, quem vai pagar lá? Olha, tá aí a Agropac aí, ó. Essa associação aí vai fazer diferença vai, com certeza. município. E nós estamos aqui para ajudar. Eu também estou à disposição, falei para eles, pode contar comigo. Né? Inclusive, eu vou mostrar, tem umas cagonas minhas ali na roça dele, uns bezerros lá. Acho que tem, pelo menos um tem, então pode. Então pode, Se não tiver também, fazer parte. Estou aqui para contribuir. Meu irmão, então assim... Eu agradeço, foi uma honra, né? Sempre estar com você aqui é uma honra. Hoje, melhor ainda com o nosso amigo o Éder aí, que ajudou. A gente sempre aprende, né, Carl? Eu falo sempre que o conhecimento, ele só se torna conhecimento quando você passa adiante. Quando você ensina, você acaba aprendendo mais. Eu quero mandar um abraço especial para minha mãe que está assistindo lá, Dona Zita, para o meu pai, para os meus filhos que estão todos ligados. Se não tiver, eu chego em casa e puxo a orelha. E um abraço para os colaboradores lá, hoje a gente até tocou o nome dele, né? O Cleone. Rapaz. O Lourinho, o Dione, que está lá na Recanto do Sabiá. A turma toda, em especial a Vânia, todos aí são muito importantes. Da nutrição não, viu? Não pode esquecer não. O pessoal aí da cidade que tá, o Tiago, a Larissa. Ixi, se for falar nome aqui, passa a noite. E então eu vou deixar o Éder dar um abraço também pra Sabrina. Pra Sabrina, senão ela me mata. Ela tranca a casa e eu não entro, não. Tu não manda alô pra mulher, não. A Sabrina é companheira, graças a Deus, gente boa demais, né, Fabrício? Sempre faz todas as partes burocráticas da ED Assistência Veterinária. Então, minha família também que está me assistindo em Minas, meus amigos. Então, tudo, graças a Deus, estou no Pacajá para produzir e melhorar cada vez mais. Parceiro, coloca na central aí. Pega na mão desse rapaz aqui. É a terceira vez que eu pego na mão dele. Eu sempre faço isso, cumprimentando, porque é muito bacana. E, Cal, se precisar, nós estamos às ordens. Nós poderíamos fazer um outro de farmacologia, de fármacos, né, Fabrício? A gente vai fazer. É essencial também, porque tem vários produtos utilizados que os animais já criaram resistências na região e no Brasil inteiro. Então, tem farmacologia. É um assunto, não falta, e é assunto para... E assim, é um conhecimento que... Eu, por exemplo, não tenho terra, mas eu tenho um bezerro. Quase todo mundo tem gado, quer saber informação. É um negócio muito bacana, informação, e todo mundo que participa. Isso é muito legal. É um assunto que eu sou apaixonado. Uma das coisas que a cadeira de roda me tirou, que fiquei muito triste, foi não poder mexer com terra, tive que vender e tal. Hoje não venderia. A cabeça que eu tenho hoje, eu tocaria minha terra mesmo na cadeira de rodas. Mas é uma coisa que eu sou apaixonado. É com terra, mexer com gado, eu sou apaixonado com isso, é muito bacana. Meninos, eu quero mais uma vez agradecer a vocês. Que Deus abençoe. Estamos juntos, estamos à disposição. Eu quero finalizar aqui o nosso bate-papo. Fechou 2 horas aí já de bate-papo. Foi muito bacana. Muito produtivo. Aprendi muito. Foi um negócio diferenciado. Agradecer as pessoas que estiveram em casa até agora com a gente, né, que participaram do nosso bate-papo, que mandou mensagem. Né, a gente fica muito feliz. E antes de finalizar, eu quero só citar o nome da Samanta, que está dizendo aqui parabéns aí, o conhecimento é tudo. A Sabrina Vasconcelos, minha parabéns. esposa. O Arthur Hipólito, eu e a avó estamos aqui. Ó, ele tá dizendo que está assistindo lá, viu, para não ter perigo. Beijão, meu filho. Beijão, mamãe querida. O Felipe Santos está mandando aqui muito bom essa palestra. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês. Próxima terça-feira, a gente vai estar divulgando essa semana aqui, vai estar com a gente na próxima terça. A gente tem uma sequência de muita gente já querendo participar, isso é muito bacana. Isso é bom demais. Muito legal, está fazendo um ano de funcionamento. Quero direcionar você, dizer para você que Deus é o dono do ouro e da prata. Você faz os planos e Papai do Céu que determina. Então, você nunca desista dos seus objetivos. A gente faz um plano, Deus faz outro. E assim, Fabrício, eu fico muito feliz e sempre no final do meu bate-papo eu sempre falo isso. Dizer para as pessoas que entrega tudo nas mãos de Deus, porque tudo Ele fará. Às vezes ficamos tristes por algo que não aconteceu, que a gente queria muito, mas é Deus que determina o que é bom e o que é ruim para a gente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso. Exatamente. Letras vermelhas, hein? Exatamente. Ele disse. Então, assim, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe, saúde, sucesso e até a próxima terça-feira. Tá bom?